No final da Era Joseon, a concubina Dan Xin ficou famosa como a maior e mais cruel vilã de sua época, acusada de traição e de humilhar a nobreza. Ela foi condenada à morte por envenenamento pelo rei, que só queria acalmar o povo. Ao receber a sentença, ela apenas continuou pintando tranquilamente. Todos achavam que ela aceitaria seu fim trágico e o título de vilã calada. Mas de vilã, Dan Xin não tinha nada. Em vez de aceitar o destino, ela quebrou a tigela de veneno bem na cara dos oficiais puxa-sacos. Seu verdadeiro crime foi tentar colocar ordem num harém real que era um verdadeiro ninho de cobras tóxico, como muita empresa por aí. De origem humilde, ela lutou por cada respiro para sobreviver e se recusava a baixar a cabeça para herdeiros mimados e privilegiados. Foi preciso que 5 servas a segurassem para forçar o veneno goela abaixo. No instante em que ela engoliu o veneno, uma tempestade violenta desabou. Uma xamã chegou a dizer que era o céu comemorando a morte da raposa má, mas, de repente, o impossível aconteceu para provar a injustiça. A chuva parou, começou a nevar em pleno verão e um eclipse solar escureceu o dia. Dan Xin fechou os olhos, indignada por morrer com a fama de mulher cruel. Até que ela abriu os olhos novamente e deu de cara com a mesma tigela de veneno. Só que o cenário era outro. As pessoas ao redor usavam maquiagem pesada, mexiam no tic-tac em seus celulares e as mulheres mostravam as pernas sem o menor pudor. Ela estava no meio de um set de filmagem moderno e descobriu que era apenas a dublê de corpo para a cena do envenenamento. Enquanto o diretor a aplaudia de pé pela atuação impecável, Dan Xin estava completamente perdida. E antes que seu cérebro conseguisse processar toda aquela loucura, ela foi puxada de volta para gravar, mais uma vez, a exata cena em que havia acabado de morrer na vida real. "Beba o veneno", gritou o ator em cena. Dan Xin rebateu: "Furiosa, vocês erraram até o meu sobrenome, seus insolentes." A equipe inteira ficou de queixo caído. A dublê estava inventando falas que não existiam no roteiro, mas o diretor achou a emoção tão real que deixou a câmera rolar. E quanto mais ela falava, mais épico e imponente o discurso ficava. Com o sangue fervento de quem tinha acabado de passar pela vida e pela morte de verdade, Dan Xin não se segurou. Ela decidiu dar uma lição inesquecível naqueles homens que tentavam forçá-la a beber o veneno de novo. Quando os figurantes avançaram, ela derrubou o primeiro num golpe só e arremessou o outro para trás de um jeito espetacular. A cena estava ficando simplesmente incrível. Os figurantes precisaram agarrá-la com força, sentindo que lutavam contra uma leoa enfurecida. Se não a segurassem, eram eles quem iam para o chão. Ao ouvir o corta do diretor, Dan Xin achou que eles a tinham soltado por medo de sua autoridade real e, com toda a pose, ordenou imediatamente que prendessem aquele oficial falso. Uma colega correu, puxou-o de lado e perguntou que loucura era aquela. Tudo bem que ela odiasse ser dublê da atriz principal, acertar Joe, mas ela não podia causar um desastre no set. A amiga até tentou dar um bom conselho, mas acabou sendo chamada de camponesa petulante. Quando Dan Xin ia mandar prender o oficial de novo, a ficha começou a cair. Havia algo muito errado ali. Para começar, havia ocidentais lendários por toda parte. 2 deles, impressionados com suas habilidades de ação, pediram para tirar fotos com ela. Ao olhar para a tela do celular e ver o próprio rosto com rugas que não tinha antes, Dan Xin surtou. Incapaz de lidar com a realidade, ela precisava de um espelho urgente. Sem pensar 2 vezes, arrancou um das mãos da própria atriz que estava dublando. Ela ofegou. Não esperava parecer tão mais velha. Vagou pelo set atordoada, tentando entender que feitiço era aquele. Até a cicatriz que tinha no braço havia sumido. Teria sua alma transmigrado para o corpo de outra pessoa, ou será que era uma segunda chance mística? Enquanto tentava decifrar sua nova vida, a camponesa de antes voltou correndo. Ela avisou que a chefe Ron estava espumando de raiva e que ela perderia o emprego se continuasse dando aquele show. Dan Xin não era boba. Perdida num mundo bizarro e com regras estranhas, decidiu que o melhor a fazer era observar em silêncio. Descobriu que agora habitava o corpo de uma mulher moderna chamada SJ. E concluiu que a garota à sua frente nem sequer falava o dialeto de Joseon direito, devia ser uma criada dos estrangeiros. Enquanto seus pensamentos fervilhavam, a tal chefe Ron apareceu. Com uma expressão de total desprezo, Dan Xin fez um raio-x instantâneo do ambiente. A atriz principal tinha toda a energia de uma pick-and girl, garota que faz de tudo por atenção, e a velha Roy não passava de uma víbora. Com seu olhar afiado de quem sobreviveu ao ninho de cobras do palácio, bastou observar as feições de Roy para Dan Xin sacar na hora. Aquela era a típica chefe tirana e arrogante, que adorava pisar nos mais fracos. E se tinha uma coisa que a vilã de Joseon não aturava, era gente abusiva. A chefe Roy, furiosa com a paralisação, tentou colocar Dan Xin no seu lugar. Não acho que
só porque seu contrato de dublê está acabando. Você pode fazer o que quiser. A atriz principal tentou acalmar os ânimos, mas Dan-sin não engoliu o desaforo e, sem papas na língua, a chamou de camponesa rasteira. Uma víbora e uma camponesa juntas para ela formavam a dupla de criadas perfeita. Acostumada a sobreviver a verdadeiros banhos de sangue com nobres e princesas no palácio, lidar com aquelas duas era brincadeira de criança. Sua amiga figurante correu atrás dela. Empolgadíssima amiga, você foi muito braba. Entregou tudo e saiu, deixando Dan-sin sozinha, debaixo de um sol de rachar. De repente, uma multidão veio correndo na direção dela. Era a equipe chamando os figurantes para o início da cena, mas a vilã de Joseon achou que era uma rebelião. Socorro! Uma revolta! Gritou, correndo desesperada. Contudo, ela percebeu que as pessoas ao redor estavam calmas demais. Foi só quando chegou aos limites do estúdio que a verdade a atingiu em cheio enormes montanhas de vidro que tocavam o céu. Carruagens de ferro velozes que andavam sem cavalos e pássaros metálicos gigantes voando lá no alto. Definitivamente, ela estava em um mundo completamente desconhecido. Enquanto nossa protagonista tentava processar os séculos e a cidade era dominada por outro tipo de realeza Sidi, um implacável e temido herdeiro Cheba, magnata de grandes conglomerados. Sua fama era tão tenebrosa que um vídeo seu vivia viralizando com o título "O pior herdeiro da história do país". Chovia um manifestante jogando ovos em seu rosto, mas seus seguranças limpavam tudo como se fosse rotina. Apelidado de vampiro, sanguessuga e açougueiro das fusões e aquisições, Sid estava prestes a devorar mais uma empresa. A reunião aconteceu na sala VIP de um restaurante luxuoso. O alvo, o diretor de uma companhia que, no passado, o fez perder uma fortuna. Sid ofereceu generosos 6 bilhões de yuan, moeda coreana, para comprar o negócio. Achando o valor um insulto, o velho rasgou o contrato na hora. Erro fatal. Era exatamente o que Sid esperava. Com um sorriso frio, o jovem magnata jogou na mesa todos os podres e segredos ilegais do velhote. Como o homem continuou hesitando, Sid foi para a cartada final e estava prestes a publicar um anúncio dizendo que os produtos do velho causavam efeitos colaterais severos, o que levaria a empresa à falência. O grande problema: Sid usou um novo contrato, mas o valor da compra já tinha caído pela metade, 3 bilhões de yuan. A cada segundo de hesitação, bilhões voavam pela janela. Encurralado e prestes a perder tudo, o homem assinou os papéis. Mais tarde, vendo o velho sair soluçando de forma patética, o motorista de Sid abriu a porta do carro para o patrão e comentou com pena: chefe, o senhor podia ter pegado mais leve. O diretor saiu daqui CHORAN do ... sem um pingo de remorso no olhar. Sid rebateu secamente: ele que chore. Foi ele quem me roubou 3 bilhões no passado. Estamos quites. Eu devia tê-lo deixado sem um tostão para sair totalmente satisfeito. Então acho que devo parabenizá-lo. Chefe, sua péssima reputação acabou de subir de nível. Já no banco de trás do carro, Sid assistia a um vídeo fake seu destruindo um canteiro de obras, com o título "Caça-cliques herdeiro Cheba perde a cabeça". Impressionado, ele perguntou ao motorista, Chan-san, se a computação gráfica estava tão avançada assim. O assistente logo o tranquilizou, avisando que o departamento jurídico já ia processar os criadores da mentira. Mas Sid adorou ver sua imagem afundando na lama. Não é hora de processar ninguém, Chan-san. A gente devia contratar e dar um aumento para essa galera. O talento aí é surreal. Com um deepfake desses, eles podiam fazer filmes em Hollywood. Porém, por mais que amasse sua fama de vilão, seu orgulho ferrou quando leu os xingamentos da internet. Ele começou a dar dislike em todos os comentários, um por um, resmungando como esses perdedores de classe baixa poderiam entender meus motivos. De repente, o carro freou bruscamente. Bem na frente deles, atordoada pelo choque temporal e cambaleando sem controle, estava Dan-sin. Achando que a garota ia fingir um atropelamento para arrancar dinheiro dele, Sid pulou do carro. Mas quando ela quase foi atingida de verdade, ele a salvo puxando-a pela cintura, criando exatamente aquela clássica e romântica cena de dorama que a gente ama. O problema é que o clima fofo parou por aí. Enquanto ainda estavam nos braços um do outro, Sid soltou um arrogante "você tem desejo de morrer". Mas a nossa protagonista não tinha papas na língua e nem levava desaforo para casa. Achando que o engravatado estava se aproveitando dela, Dan-sin estalou um tapa sonoro na cara dele. Quem passava pela rua achava que era só uma briga de casal, mas o Seo estava em choque. Humilhado, ele sacou um maço de notas e perguntou quanto ela queria para sumir da frente dele. Se ele achou que ela era golpista, a coisa ficou feia. Fervendo de raiva por ser tratada como interesseira, Dan-sin pusou um galho de árvore que estava em um veículo de carga e começou a descer a lenha nele. Como um magnata temido que não aceitava perder, Sid arrancou uma flor de uma decoração na rua para tentar revidar. A briga virou um duelo caótico e hilário no meio do trânsito Vapt, desesperado com a plateia que se formava para assistir ao vexame, Sid teve que engolir o orgulho e se render. Jogou seu cartão de visitas na garota e fugiu dali a toda velocidade. De volta ao escritório, o ricaço estava indignado. Aquela mulher é completamente lelé da cuca, não é? No meio da rua, à luz do dia, me dando uma surra.
Tenho mais de 30 anos e nunca vi alguém agir assim. Chan-san apenas suspirou e comentou que a cartomante que consultara no início do ano tinha acertado em cheio. Intrigado, Sid perguntou do que ele estava falando. O motorista explicou. A vidente disse que, este ano, o chefe teria uma péssima sorte com água, fogo e, principalmente, com mulheres. Quem mandou você ver a minha sorte? Quer saber? Não ligo. Só não quero cruzar com o rosto daquela louca nunca mais e está tudo certo. Esbravejou o magnata, bufando de raiva. Enquanto o herdeiro tentava recuperar a compostura, Dan-sin vagava pelas ruas sem ter a menor ideia de para onde ir. Sorte a dela ter aprendido um pouco do alfabeto dos plebeus, Angu no passado. Caso contrário, não seria capaz de ler uma única placa naquele estranho e barulhento mundo moderno. Por pura coincidência, um grupo de estudantes passou por ela em uma excursão para um museu. Curiosa, Dan-sin foi atrás das crianças. Lá dentro, diante de uma pintura de flores de ameixeira no inverno, a guia turística explicava que a obra era um tesouro nacional do Palácio de Joseon. Dan-sin arregalou os olhos. Aquela era, sem dúvida, a tela que ela mesma havia pintado instantes antes de engolir o veneno. Mas a raiva subiu à cabeça quando a guia afirmou que a obra pertencia à rainha Aandon do clã Mai. Que mentira deslavada! Ela havia pintado aquilo. O coração de Dan-sin apertou ainda mais quando a guia completou dizendo que a vilã do clã Khan não havia deixado nenhuma relíquia histórica para trás. Arrasada e prestes a ir embora, uma universitária correu até ela e começou a fazer perguntas sobre o clã Khan. A jovem estava escrevendo uma tese sobre a história de Joseon. Se nos livros oficiais a concubina Khan era um monstro, nas fofocas do povo a história era outra. A garota explicou que, na lenda urbana da época, Khan virou o bode expiatório da nação. Basicamente, as pessoas estalavam a língua e diziam: se não chove, a culpa é da Khan. Se o marido traiu a esposa na vila, a culpa é da Khan. Por ter nascido pobre e chegado ao topo, tudo de ruim que acontecia no país era jogado nas costas dela. Caminhando pelas ruas, Dan-sin não conseguia engolir as palavras da estudante. No passado, ela morreu como uma vilã que nunca limpou o próprio nome. E no futuro, roubaram até os créditos da sua última pintura. Chorando de soluçar, ela acabou trombando com uma cartomante na rua, que olhou para ela e disparou: Vossa Majestade. A rainha Dan-sin congelou. O coração bateu mais forte. Você me reconhece. Qualquer um acharia que aquela mulher era uma guia espiritual mística, a chave para entender a viagem no tempo. Certo ou errado, a mulher era só uma fã viciada em doramas de época e histórias de reencarnação, e estava apenas viajando na maionese ao ver Dan-sin chorando vestida daquele jeito. Enquanto isso, na empresa de Sidi, os negócios ferviam. Ele acabara de sair de uma importante reunião com investidores estrangeiros. Seu novo projeto de cosméticos precisava urgentemente de um rosto perfeito para a capa da campanha. E os engravatados estavam super ansiosos para descobrir quem seria a modelo escolhida. Assim que pisou fora da sala de reuniões, Sid deu um pulo de susto, com o coração quase saindo pela boca. Ele jurou ter visto a maluca que o espancou de manhã no meio do corredor. Mas era alarme falso. Estava rolando um festival cultural na Coreia naquele dia. E as ruas e até os escritórios estavam cheios de mulheres usando handak, a roupa tradicional coreana. O temido magnata estava, oficialmente, traumatizado. Para piorar a situação do herdeiro, o investidor estrangeiro decidiu tirar uma casquinha. Fiquei sabendo de uma nova moda na Coreia. Se você quer namorar um bilionário, é só dar um tapa na cara dele. O homem perguntou, rindo, se a fofoca era verdade, apenas para quebrar o gelo. Mas o estrago já estava feito no orgulho de Sid. No elevador, o motorista Chan-san fez questão de dar uma aula sobre o famoso clichê tipo assim: chefe no primeiro tapa, o ricaço pensa nossa. Você é a primeira pessoa que me trata assim. Que interessante. É o que sempre acontece nos doramas de romance com presidentes executivos. Parando para pensar, você levou uns 3 tapas hoje, né? Fuzilando o assistente com o olhar. Sid rosnou Chan-san. Se você disser mais uma palavra sobre aquela mulher, você está no olho da rua. Enquanto isso, Dan-sin caminhava pela cidade, ainda sentindo o peso das injustiças do passado. Mas, de repente, a ficha caiu. Aquela nova vida e identidade não eram um castigo, e sim uma segunda chance de virar o jogo. Ela decidiu ali mesmo que iria viver uma vida fabulosa, com a chuva lavando suas mágoas. A mente afiada da ex-vilã começou a trabalhar. Se nesta era não existia rei nem palácio, mas ela queria chegar ao topo. Precisava se agarrar a uma nova fonte de poder. E quem melhor do que o engravatado riquíssimo, que ela havia estapeado mais cedo. Sem pensar 2 vezes, Dan-sin marchou direto para o endereço impresso no cartão de visitas à sede da empresa de Sid. Lá no alto do prédio, o avô de Sid dava a maior bronca no neto. O motivo? O magnata tratava encontros às cegas, como se fossem negociações de fusão e aquisição de empresas. Basicamente, o avô arranjava candidatas que estavam passando por crises financeiras para facilitar alianças. Mas Sid era um desastre romântico. A primeira garota estava com o pai na cadeia. Guiado pela regra de que tempo é dinheiro, Sid soltou no meio do jantar: dou 3 dias para você vender sua empresa para mim. A coitada ficou com o queixo no chão. A segunda usava um casaco de pele extravagante.
O Seo debochou na cara dura. Sua família é um bando de animais selvagens. Deixa eu ouvir você rugir com a terceira. Ele foi ainda mais sem noção depois do casamento. É melhor você transferir as suas ações para o meu nome. Dá para entender por que o bonitão já passou dos 30 e continua solteiro. Certo. Dando de ombros para o avô, Sid se justificou como nossa família tem origens humildes. Eu só preciso chegar ao topo da pirâmide. Depois disso, as mulheres vão chover na minha horta naturalmente. Lá embaixo, nossa ex-vilã já estava no balcão da recepção. Ela exigiu ver o CEO e a recepcionista perguntou se ela tinha a hora marcada. Com a maior pose de realeza, Dancing respondeu: o homem que me deu este cartão mandou eu aparecer. A recepcionista entendeu tudo errado, achando que se tratava de uma noiva secreta ou de alguém muito íntima do chefe. Ela perguntou o nome da visitante. Dancing lembrou-se do set de filmagens, onde todos a chamavam de SJ. Sorrindo com confiança, ela decidiu assumir de vez a identidade da dona daquele corpo. Meu nome é SJ. Mas ela nunca imaginou que, logo ali, daria de cara com a megera para quem serviu de dublê. SJ ia ignorá-la, mas Ji-Ho amava um barraco e já foi logo atacando. Seu contrato não foi cancelado, veio implorar por emprego aqui. É muita cara de pau, sua fracassada. Nossa protagonista, que nunca perdeu uma batalha de deboche na vida, rebateu na lata: para onde quer que eu vá, acabo pisando em lixo. Está com tanto medo assim de que eu roube seus holofotes? Vai se tratar, garota. As duas foram batendo boca até entrarem, sem querer, na sala de testes para a vaga de modelo da marca. Assim que a entrevista começou, SJ ignorou as perguntas, olhou direto para Sid, o CEO da empresa, e gritou: ei, seu canalha, vim te propor um acordo. Sid tomou um susto enorme, afundou na cadeira, mas tentou manter a pose de gelo, ignorando completamente o que a louca dizia. Mas SJ estava decidida a se agarrar ao poder daquele magnata a qualquer custo. Minutos depois, do lado de fora, ela insistiu na parceria. Grande erro. O homem à sua frente só se importava com lucros. Para ele, alguém sem dinheiro e sem status não tinha o menor direito de negociar. Sid ficou irritado e mandou SJ procurar um trabalho honesto. Nesse exato momento, o radar de sobrevivência de SJ apitou. Acostumada com as cobras do palácio, ela sentiu uma intenção assassina no ar. Achando que um matador estava à solta, ela pusou-se de bruscamente. Ele, achando que ela era apenas uma fã maluca atrás de atenção, chamou os seguranças. De repente, o dia virou noite com um eclipse solar e um meteoro rasgou o céu. Sem hesitar, SJ avançou e pusou o magnata de novo, salvando-o no último segundo, antes que um equipamento de cenário pesado despencasse bem na cabeça dele. Com o choque, SJ desmaiou. Em seu subconsciente, ela viajou no tempo, de volta aos dias felizes em que corria sorridente pelos jardins do palácio. Mas o sonho doce logo virou seu pior pesadelo. O mesmo rei, com quem antes sorria, apareceu com o olhar frio e a condenou à morte pelo veneno. Ela acordou num pulo, direto no escritório particular de Sid. Desconfiado, ele a encurralou. Como você sabia a hora exata em que aquilo ia cair em mim? Com a maior naturalidade, ela explicou que no palácio, onde todos queriam se matar o tempo todo, desenvolveu o dom de sentir quem tinha intenções assassinas. Graças a mim, sua vidinha preciosa está a salvo, gabou-se SJ, esperando gratidão eterna do ricaço. O resultado: Sid teve certeza absoluta de que ela precisava de um hospício e mandou os seguranças a arrastarem para fora. Eu salvei a sua vida. É assim que me agradece, seu traste, berrou SJ, enquanto era carregada. Ela ainda olhou para o assistente, Chan-san, e soltou: trabalhar para um cara desses deve ser um inferno para você. Chan-san apenas riu da situação e, com pena, deu uma carona para a salvadora até a casa dela. Mais tarde, a polícia confirmou que o atentado contra Sid foi arquitetado por um hater enfurecido com seus recentes escândalos na internet. Enquanto isso, a alta sociedade se reunia para a luxuosa festa de aniversário do avô de Sid. O salão estava cheio de parentes puxando o saco do patriarca com presentes caríssimos. Porém, para a frustração de Sid, os olhos do velho presidente sobrilhavam de orgulho para uma pessoa, seu neto favorito. Ma-do, o irmão mais velho de Sid. O motivo de tanto favoritismo do avô para com o neto mais velho, Ma-do, era simples. No passado, quando o fígado do patriarca falhou, ninguém da família quis doar. O único que se ofereceu foi Ma-do, que havia acabado de sair do exército. Enquanto a alta sociedade jantava, a nossa ex-vilã passava vergonha. Ao ser deixada na porta de casa, SJ ainda achava que estava na era Joseon e gritou a plenos pulmões: no meio da rua anuncio minha chegada. As estudantes que passavam riram da cara dela. Que mico! Nesse novo mundo, SJ descobriu que era apenas uma dublê pobre e sem status. Sua única família era uma avó extremamente devotada. Mesmo não sendo uma chefe de mão cheia, a velhinha encheu a casa da neta de potinhos de comida, morrendo de medo dela passar fome. Pela primeira vez, SJ sentiu o calor de ter alguém que realmente a amava. O dono da pensão até tentou filar uma boia, mas a comida estava tão salgada que ele fez careta. Fingiu que precisava tomar remédio e fugiu. Porém, um dos pratos era o famoso ensopado de carne com ovo jangjorin, feito com muito carinho.
SJ deu uma mordida e, para sua surpresa, estava dos deuses. Do outro lado da cidade, Sid estava na festa do avô. O clima era péssimo. Sentar na mesma mesa que sua família era como estar num ninho de cobras venenosas. Então Seal estava com zero paciência. Longe dos convidados, o motorista Tsan San trouxe o relatório sobre o acidente no set de filmagem. O agressor tinha um alvo claro. Fugiu pelos fundos e um carro de fogo o esperava. Alguém queria Sid morto. Olhando para seus parentes rindo e brindando cinicamente, o magnata sabia que qualquer um ali poderia ser o mandante, até mesmo seu próprio primo. Voltando para casa, Sid cobrou a ficha completa de SJ. Pelo papel, ela era só uma dublê azarada. Mas ele não brincava em serviço e mandou investigar até a última geração da árvore genealógica da garota. Enquanto isso, SJ encarava sua triste realidade. Seu quarto tinha menos de 10 metros quadrados e a janela dava de cara com uma parede de tijolos. Para o mais nobre do palácio, aquilo era uma ofensa. Quando ela reclamou, o dono da pensão debochou. Tá achando que tá pagando por vista pro Cristo Redentor, pra Baía de Halon ou pro Monte Fuji. Lembrando que a dona daquele corpo era mais pobre que rato de igreja, SJ engoliu o orgulho. Para piorar, o isolamento acústico era uma piada. Acostumada ao silêncio dos aposentos reais, SJ começou a resmungar alto de madrugada. O vizinho foi tirar satisfação e o barraco foi armado. Os dois bateram boca e a pensão inteira ouviu a treta. Depois de pisar no vizinho com argumentos impecáveis, SJ deitou, olhou para a luz noturna e a saudade bateu. Lembrou-se da época em que ainda era uma jovem criada estudando no palácio. Por não abaixar a cabeça para as nobres arrogantes, irritou as pessoas erradas. Certa vez, foi amarrada e jogada dentro de um barril de madeira perto do lago. Por mais que gritasse, ninguém a ajudou. Mas o que SJ não fazia ideia é que, naquele dia fatídico do passado, um jovem nobre escutou seus gritos. E adivinha quem era o próprio Sid? Ao contrário dela, que viajou no tempo, o nobre reencarnou no futuro, tornando-se o temido e odiado Seal. Seus destinos sempre estiveram entrelaçados. Tentando focar no presente, SJ revirou as coisas do quarto. Zero dinheiro, zero joias. A única coisa útil que achou foi o diário da dona original. Lendo as páginas, o coração de SJ apertou. A antiga dona era só uma garota comum, sem grandes talentos, que vivia sendo pisoteada no trabalho. Do pouco que ganhava, mandava uma parte para a avó não se preocupar. O sonho dela era ser uma atriz de verdade para dar uma vida melhor à velhinha antes que ela partisse. Mas as dívidas e a vida dura nunca deixaram. Agora, a vilã de Joseon tinha uma missão. Se ela estava no controle daquele corpo, o mundo inteiro ia ter que engolir o talento dela. Provavelmente, a pressão da vida dura foi tanta que a dona original do corpo não aguentou, abrindo espaço para a alma da vilã assumir. Pensando no amor incondicional daquela vozinha, SJ tomou uma decisão de ouro. Dessa vez, ela viveria uma vida digna. Mesmo que precisasse comer o pão que o diabo amassou, estar viva era 1.000.000 de vezes melhor do que morrer envenenada e injustiçada como no passado. Com sangue nos olhos para vencer, ela começou a maratonar tudo o que podia sobre a língua e a história da Coreia moderna. Bisbilhotando a tela do celular de um vizinho, ela acabou assistindo a um documentário histórico. Foi uma verdadeira montanha-russa de emoções. Ela chorou litros pelos heróis que se sacrificaram através dos reinados e quis esganar os traidores da nação. Ao ver as lutas pela independência, que formaram a atual República da Coreia, um patriotismo selvagem despertou nela. A iluminação foi tanta que a ex-vilã teve um surto cívico, saiu batendo de porta em porta na pensão, gritando a plenos pulmões: "Viva a Coreia independente!". Depois de pagar esse mico patriótico, SJ subiu ao terraço para lavar roupa com as vizinhas. O que ela não esperava era que um tarado estivesse escondido, tirando fotos dela de costas. Mas lembra do radar de sobrevivência que ela desenvolveu no palácio? Apitou na hora. SJ girou nos calcanhares, agarrou um bastão de lavar roupa de madeira e arremessou feito um míssil direto na cabeça do pervertido. As vizinhas ficaram de queixo caído com a mira impecável e aplaudiram. "A partir de hoje, você é a nossa ídola". A glória não parou por aí. Perto do meio-dia, um vizinho folgado tentou roubar a marmita maravilhosa que a avó de SJ tinha feito. Mesmo com ela tendo colado um bilhete ameaçador, dizendo: "Toque nisso e você é um homem morto", o sem-noção achou que comer só um pouquinho não daria em nada. O resultado: SJ o pegou com a boca na botija. O flagra revelou que aquele era o famoso ladrão de marmitas que vinha aterrorizando a pensão há meses. Mais uma vez, SJ foi aclamada como a heroína justiceira do prédio. Enquanto isso, no lado rico da cidade, Sid estava num bar, desabafando com o melhor amigo sobre a sua maré de azar. "Tem uma doida me perseguindo que acha que é minha heroína protetora. Não sei se ela fugiu de um hospício ou o Cauê... reclamava o magnata, sem sequer perceber que estava sendo vigiado por seus inimigos o tempo todo. De barriga cheia, SJ arquitetou seu plano para a tarde. Era hoje que ela ia fisgar aquele CEO e garantir seu passaporte para o topo da pirâmide social. O problema é que o plano deu errado em tempo recorde. Assim que ela começou a rondar a sede da empresa de forma suspeita, os seguranças a imobilizaram. Quando Sid desceu para ver o tumulto, SJ começou a tagarelar sem parar.
fazendo seu próprio marketing. Ela jurou de pé juntos que tinha habilidades únicas e que seria o amuleto da sorte definitivo dele contra qualquer assassino. Revirando os olhos e com zero paciência, o CEO nem piscou. Ele apenas deu as costas e mandou os guardas arrastarem a maluca para fora. De novo, a surpresa maior veio quando o assistente Chan-san entregou a ficha investigativa de SJ para o CEO. O currículo dela era um verdadeiro desastre, tirando o fato de ter sido uma atriz mirim fofa no passado. Sua carreira atual se resumia a ser uma dublê desconhecida e fracassada. Mas Chan-san fez uma observação certeira, sabe? Chefe, a vontade que ela tem de proteger o senhor parece ser bem mais sincera do que a daquele bando de cobras venenosas da sua família. Enquanto isso, frustrada por ter sido enxotada pelos seguranças, SJ foi atrás daquela cartomante viciada em doramas para desabafar. O problema é que a mulher não estava nem aí para o drama temporal, ela só tinha olhos para os gráficos subindo e descendo da bolsa de valores no celular. Como toda conversa de SJ acabava na sua falta de dinheiro, ela foi direta: você tem 50 milhões, aí me empresta rapidinho. Afinal, eu acabei de chegar a este mundo, me dê um desconto. Você abre a boca para pedir uma fortuna dessas. Por que não me vende logo no mercado clandestino? Surtou a cartomante. Mesmo resmungando, a mulher pusou um trocado da carteira para ajudar a garota. O problema é que, sem querer, ela pusou a maior nota 50 mil yuan. Quando tentou pegar de volta, já era tarde. SJ embolsou a grana num piscar de olhos. Farei um excelente uso disso, obrigada. Longe dali, o clima pesava. Toda a conversa que Sid teve no bar com um amigo foi gravada por uma escuta escondida. O mistério do acidente estava resolvido, era o próprio irmão mais velho, o queridinho do avô, quem estava orquestrando tudo para eliminar Sid e ficar com a herança. Ao mesmo tempo, uma bomba explodia na internet. Lembra daquele diretor mão de vaca que contratou esse J como dublê? Ele era do tipo capitalista tóxico que não pagava o salário de ninguém. O cinegrafista dele, que já não aguentava mais ser explorado e feito de capacho 24 horas por dia, finalmente surtou de vez. O rapaz foi para o meio do centro da cidade e armou um protesto escandaloso, expondo o calote que ele e a dublê levaram. E, como vingança final, ele vazou na internet o vídeo sem cortes de SJ destruindo os figurantes naquela cena épica do veneno. Em questão de horas, canais de fofoca e youtubers pegaram o vídeo, e SJ quebrou a internet. O rosto dela virou um meme nacional absoluto, com edições hilárias dela gritando como ousam falar tantas baboseiras ou baboseiras. O sucesso estrondoso chegou rapidamente à diretoria da empresa de Sid. Os engravatados concordaram na hora. A garota do meme era exatamente a garota propaganda que eles precisavam para o novo lançamento de cosméticos explodir em vendas. E onde estava a mais nova celebridade da Coreia do Sul naquele momento, completamente alheia à sua fama? Apertando a nota de 50 mil yuan que pegou da cartomante, SJ estava no paraíso das comidas de rua. Ao dar a primeira mordida, um doce que não existia na sua época, o sabor maravilhoso inundou seu paladar. Com os olhos brilhando, a vilã tomou uma decisão. Ela não voltaria para casa até devorar um espetinho, um copo e uma porção de absolutamente cada barraca daquele mercado. SJ chegou a uma conclusão óbvia: o mundo moderno é maravilhoso, mas sem dinheiro, até uma rainha passa fome. Ela torrou seus 50 mil yuan em comida de rua, num piscar de olhos, e saiu em busca de emprego. O problema, sua pose de nobre e o jeito arrogante faziam com que ninguém a contratasse. Até que, na pensão, ela seguiu o vizinho ladrão de marmitas e acabou caindo de paraquedas em uma live de vendas de comida. SJ percebeu que aquele vizinho era, na verdade, seu anjo da guarda ali. Ela era paga para comer. Em pouco tempo, o carisma e a elegância de SJ quebraram a internet. Ela virou um fenômeno de vendas, tudo o que ela anunciava esgotava em minutos. Ao ver que o meme de SJ não parava de crescer, Sid engoliu o orgulho. Ele ordenou que Chan-san trouxesse a maluca de volta. O que ele antes achava ser loucura, agora via como um diamante bruto. SJ virou a estrela da companhia, mas não era barata para fazer hora extra. Ela exigia pagamentos 7 vezes maiores. Tempo é dinheiro, dizia ela, aprendendo rápido com o capitalismo. Tudo ia bem até uma gravação de um tônico medicinal. Quando o apresentador despejou o líquido escuro na taça, o mundo de SJ gerou aquele cheiro. Era exatamente o mesmo do veneno que tirou sua vida no passado. Em pânico, ela fugiu do set, arruinando a transmissão ao vivo. O gerente da marca, que antes a bajulava, virou um monstro. Chamou SJ de plebeia miserável e tentou agredi-la. Mas SJ foi mais rápida e estalou um tapa na cara dele. Quando o homem ia revidar, Sid apareceu como um herói e colocou o valentão no seu devido lugar. Ele tinha vindo pessoalmente propor uma colaboração exclusiva com ela, mas o alívio durou pouco. Logo atrás de Sid, surgiu seu irmão mais velho, Mandu. Ao ver o rosto dele, o sangue de SJ gelou. Era a cópia exata do rei que a condenou injustamente à morte. Tomada pelo terror, ela correu para o terraço para se esconder. Sid foi atrás dela, confuso, sem saída e tremendo de medo daquele fantasma do passado.
SJ fez algo inesperado, agarrou Sid e o usou como um escudo humano, abraçando-o com força para se proteger da presença de Mardu. O que a nossa vilã não sabia, naquele momento de desespero, era que o homem que ela estava abraçando o carrasco Sid era, na verdade, a reencarnação do único nobre que tentou salvá-la da crueldade das outras mulheres no passado. O destino os uniu novamente, mas desta vez, em um campo de batalha muito mais moderno, o Império dos Negócios. Sid ficou em choque e tentou afastar Dan Sim, mas ela se agarrou a ele com unhas e dentes, recusando-se a soltar. E foi exatamente essa cena que chamou a atenção de Mandu. Mesmo sem conseguir ver o rosto da garota direito, ele ficou super intrigado. Então você se escondeu aqui em cima de mim, só para ter um encontro secreto? Não, eu e ela nem somos tão próximos assim. Mas o primo mais velho não engoliu essa história. Ele só deu a entender que, se estivesse mesmo rolando algo entre os dois, deveriam procurar um lugar mais discreto, evitando aquelas demonstrações de afeto em público que só trariam problemas. Assim que Mando foi embora, Dan Sim simplesmente disse: tá bom, obrigada, Sid. Ela já ia saindo de fininho, mas Sid a pusou de volta na mesma hora. Você quase me esmaga num abraço e agora vai simplesmente fugir com o rabo entre as pernas. Sid até desconfiou que Dan Sim tivesse feito aquilo por não conseguir resistir aos encantos do seu rosto absurdamente bonito. Deixe de ser iludido. Cara, eu tive meus próprios motivos. Bem nessa hora, o gerente trouxe seus capangas para se vingar. O lugar foi completamente cercado, de cima a baixo. Enquanto Sid tentava pensar no que fazer, Dan Sim foi rápida e fingiu um desmaio. Graças a isso, a Gangui achou que ela estava machucada e deixou-se de levá-la embora. Assim que chegaram lá fora, ele largou Dan Sim de qualquer jeito num banco, mas ela continuou indo atrás dele, querendo saber quem era Mardu. Então, agindo como se nada tivesse acontecido, ela entrou no banco do passageiro e exigiu que Sid a levasse para casa. É claro que Sid se recusou, ele já estava prestes a arrastá-la para fora à força, quando notou alguns curiosos por perto. Sem saída, ele teve que engolir o orgulho e aceitar. No carro, Sid a lembrou de que tinha enviado o contrato para a casa dela. Então era bom ela assinar desta vez. Mas Dan Sim estava enjoada por causa da viagem, então tudo o que ele dizia entrava por um ouvido e saía pelo outro. Ela pediu para ele ir mais devagar, reclamando que ele não entendia o seu sofrimento. A essa altura, o carro já estava quase sem gasolina, então Sid teve que parar num posto de conveniência para abastecer. Enquanto colocava o combustível, a mente de Sid reprisava sem querer a imagem de Dan Sim se apoiando nele. Você acha mesmo que chorar lágrimas de crocodilo vai me convencer? Ele pagou de durão, mas sua atitude seguinte foi um verdadeiro tapa na própria cara no fim das contas. Ele acabou indo parar bem na frente do balcão da farmácia para comprar remédio para ela. Enquanto isso, cansada de esperar, Dan Sim começou a mexer nas coisas dentro do carro. Quando ela saiu para dar uma volta, tomou um baita susto ao ver na TV do posto as notícias, elogiando o tal primo mais velho, Mandu. Olhando para aquele rosto, que era exatamente igual ao do rei que a condenou à morte no passado, ela deu um pulo de pavor. Lá no fundo, ela tinha certeza de que esse cara devia ter entrado na onda das viagens no tempo só para vir até ali assombrá-la. Para piorar, apareceu uma foto de Sid e Mandu juntos. O sangue de Dan Sim ferveu na hora, e ela guardou mais esse rancor. Ela já estava prestes a dar o fora quando o funcionário do posto achou que ela fosse namorada de Sid, pedindo para ela devolver o poderoso cartão de crédito Black para ele. Quando Sid saiu tranquilamente da loja, ela já tinha sumido do mapa. Ele ligou rapidinho para o assistente Sam, pedindo ajuda para encontrar Dan Sim, mas, em vez disso, recebeu uma notícia chocante. Acontece que o seu primo Mandu era o verdadeiro chefão por trás da empresa estrangeira que ameaçava comprar e dominar a sua companhia. Ele armou um esquema com truques sujos para derrubar o preço das ações de 90 mil para menos de 50 mil, transformando títulos em ações para engolir tudo de uma vez. Com isso, ele tiraria Sid totalmente da jogada na guerra pela herança da empresa. Mordido de raiva, Sid foi correndo atrás de Mandu para bater de frente com ele. Ao ser desmascarado, o primo mais velho também mostrou suas verdadeiras garras. Ele zombou da startup do primo mais novo, dizendo que ela estava fundada em escândalos de assédio moral e queria falir mais cedo ou mais tarde, aconselhando-o a parar de sonhar com o império do avô deles. Ele até pagou de durão por fora, mas, assim que virou as costas, Sid se lembrou de um episódio da infância dos dois. Acontece que a falsidade e a personalidade duas caras de Mandu já vinham desde que eram crianças. Naquela época, quando o avô levou Mandu para morar com eles, Sid o tratou como um verdadeiro irmão, chegando até a levar doces deliciosos para ele comer. Mas quem diria que, bem na hora em que o avô o chamou, Mandu espatifou o prato de doces de propósito e pisou nos cacos de vidro só para se fazer de vítima. Resultado, Sid acabou sendo escorraçado e deixado de lado pelo avô. Agora a ficha tinha caído. O talento para roubar heranças corria solto nas veias daquele cara. Para virar o jogo, Sid decidiu adiantar o lançamento do novo produto da empresa para tentar salvar o valor das ações. Quando o assistente Sam perguntou se deveriam convidar Dan Sim para ser a garota propaganda de novo, Sid pensou consigo mesmo que detestava ver a garota chorar. Porém, mantendo a pose de chefe arrogante, soltou que precisavam reavaliar o caso e que a prioridade número 1 era proteger a imagem da marca. Enquanto isso,
Depois de bater perna de manhã até a noite, o estômago de Dan-Sin começou a roncar pesado. Ela parou para comprar uns salgados e doces, mas a grana física que tinha não dava. O dono da loja, que não era bobo nem nada, bateu o olho no cartão que ela segurava e fez um sinal animado para que ela pagasse com ele. Foi aí que um mundo novo se abriu para Dan-Sin. Quem diria que dava para comprar coisas sem precisar de dinheiro vivo. Empolgadíssima com a descoberta, ela pediu uma verdadeira montanha de comida extra. Ao mesmo tempo, Sid tinha acabado de sair do banho, quando seu celular começou a apitar sem parar com notificações. Ele foi checar, eram cobranças de rosquinhas fritas e pirulitos. Na mesma hora, Sid ligou para o assistente Sam para tirar satisfação. Cheio de desculpas, o assistente disse que bloquearia tudo imediatamente, mas Sid mudou de ideia. Ele pediu o endereço de Dan-Sin para resolver a situação pessoalmente. E por falar em Dan-Sin, ela vinha toda feliz, carregando sua sacola gigante de lanches, quando deu de cara com um sujeito de óculos discutindo com a namorada. O cara, chamado Guan, não disse uma palavra, simplesmente pegou a bolsa da garota, despejou tudo o que tinha dentro no chão e jogou a bolsa fora. Fui eu que te dei essa bolsa, e só de pensar em você usando ela para ir conhecer os pais do seu noivo, me dá nojo. Acontece que a namorada tinha acabado de mandar um combo cruel para cima de Guan, um término de namoro seguido de um convite de casamento. O motivo, segundo ela, Guan não se esforçava o suficiente, e ela morria de medo de continuar com ele e acabar sem futuro nenhum. Paralelo a isso, Sid seguiu o endereço e chegou ao lugar onde Dan-Sin morava. Olhando para aquele casebre caindo aos pedaços, ele não conseguia entender como ela conseguia sobreviver ali. Bem nesse momento, Dan-Sin vinha chegando. Ao ver Sid, ela achou logo que ele tinha ido até lá para implorar que ela assinasse o contrato. Mas, quebrando as expectativas, Sid simplesmente estendeu a mão, exigindo seu cartão de volta. Dan-Sin, que ainda estava maravilhada com a magia do crédito, já foi logo perguntando qual era o segredo para conseguir um cartão chique daqueles. Sid ficou sem palavras e resmungou que, considerando que o perfil dela era literalmente não ter absolutamente nada, ela jamais chegaria àquele nível. Olhando para aquela montanha de lanches baratos que ela carregava, o CEO fez cara de nojo e mandou ela ir arrumar um emprego de verdade. Mas para Dan-Sin, aquilo entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Sabe por quê? A alma dela já tinha sido sequestrada pelo cheiro maravilhoso de carne assada que vinha de um restaurante ali perto, encarando os olhinhos brilhantes e cheios de esperança da garota. O CEO não teve outra escolha a não ser engolir o orgulho e pagar um banquete gigante de churrasco para ela. Enquanto comiam, os dois não paravam de trocar farpas. Dan-Sin lembrou que, de manhã, enquanto mexia nas coisas dentro do carro de Sid, ouviu a rádio falar de carne. Ela concluiu, toda mística, que comer aquilo hoje era, com certeza, o seu destino. Então eu acho que não faço parte desse destino, né? Soltou Sid. Percebendo que tinha dado mole com o comentário, Sid tentou disfarçar rapidinho. Ele argumentou que eles já tinham se esbarrado por acaso várias vezes, e mesmo assim Dan-Sin nunca retribuía a gentileza dele. Mas quem diria que Dan-Sin já tinha a resposta na ponta da língua. Ela rebateu na mesma hora, reclamando que, se não tivesse topado com ele hoje cedo, aquele dinheiro do bônus da empresa já estaria nas mãos dela. Depois de comer e beber até não aguentar mais, Dan-Sin exibia um sorriso de orelha a orelha, enquanto Sid a encarava com os olhos arregalados, chocado com o apetite assustador da garota. Para completar, Dan-Sin soltou, na maior cara de pau, que, em respeito ao banquete que ele tinha pago, ela iria pensar seriamente no contrato. Lidando com esse poço de autoconfiança, Sid simplesmente jogou a toalha, virou as costas, entrou no carro e foi embora. Mesmo assim, a barriga cheia amolece o coração depois daquele churrasco dos deuses. Dan-Sin já tinha começado a sentir uma quedinha por ele. No caminho para casa, Sid olhou de relance para a cartela de remédios para enjoo que tinha comprado, e sua mente viajou de volta para aquela garota esquisita. Irritado com isso, ele ligou o rádio do nada para tocar uma música animada e limpar a cabeça. Mas acabou caindo numa música de amor super brega. Saber amar alguém. Saber amar você. Que palhaçada é essa, o que deu no rádio hoje? Enquanto isso, em casa, os ouvidos de Dan-Sin estavam sendo torturados pela choradeira e pelos lamentos de Guan. Ela até quis consolar o coitado um pouco, mas quem diria que ele ia dar um fora nela? E o que você entende de amor? Eu não entendo de amor. Essas palavras fizeram Dan-Sin viajar para o passado. Naquela época, um braço a pusou para fora de uma jaula, e essa pessoa não era ninguém menos que o primeiro príncipe, lembrando da gratidão pelo seu salvador e, ao mesmo tempo, guardando um rancor mortal da facção que armou para ela. Dan-Sin entrou de fininho nos aposentos reais naquela noite. O problema é que o plano deu ruim e ela foi pega no flagra no meio do caminho. Para piorar a ironia, o alvo era justamente o seu salvador. No começo, o primeiro príncipe ficou na defensiva, mas, quando olhou bem para o rosto de Dan-Sin, sacou na hora que ela tinha sido vítima de uma armadilha e parou de pegar no pé dela. Bem no meio da conversa dos dois, uma flecha foi disparada do nada. Por sorte, o primeiro príncipe conseguiu puxar Dan-Sin a tempo de desviar. Depois disso, Dan-Sin foi designada como serva do primeiro príncipe. Só que o cara tinha um hobby bizarro de fazer cosplay e passava o dia inteiro de olhos vendados. Então, por mais que Dan-Sin forçasse a vista, ela não conseguia reconhecer o rosto dele. De volta ao presente,
Sid foi mais uma vez atormentado por um sonho. Então, no dia seguinte, ele voltou a se consultar com o Dr. Sang-gu, mas o médico não acreditava nessa história de vidas passadas, concluindo que aquilo era apenas um sinal do universo, mandando ele mudar de atitude. Na manhã seguinte, a dupla perrengue Dan-sim e Guan-não se arrastou até o supermercado para trabalhar como promotores de vendas. Mas, com aquele estômago, que parecia um poço sem fundo, nossa garota simplesmente devorou toda a bandeja de amostras grátis que era para os clientes. Sendo pega no flagra pelo gerente cometendo o crime de estocar comida na própria barriga, Dan-sim foi rebaixada na mesma hora e banida para o estoque para carregar caixas. Enquanto ofegava de tanto peso, ela deu uma olhada para uma TV, que passava um dorama de época, bem na cena em que Ji-hee, interpretando a rainha, estava dando um show de arrogância. Olhando para a figura da rainha na tela, Dan-sim de repente sentiu o sangue ferver de vontade de lutar e, na hora, encontrou sua vocação na vida. Como se o destino estivesse a seu favor, lá na empresa Baiuday, eles tinham acabado de fechar a votação para a nova modelo da marca. Dan-sim ganhou de Ji-hee por um triz, com um placar de 52-48. Vendo o chefe encarar os resultados, com um sorrisinho de satisfação, o assistente Sang já conseguiu farejar o clima de romance no ar. Depois do expediente, à tarde, Dan-sim parou hipnotizada na frente de um telão na rua, que mostrava uma garota chorando de soluçar. De repente, suas próprias lágrimas começaram a cair, e Dan-sim percebeu, em choque, que aquela pobre garota era a dona original daquele corpo. Acontece que, nesta vida, Seo-hee tinha sido uma estrela mirim que sonhava em se tornar uma atriz de elite, mas acabou caindo no esquecimento no meio do caminho. Enquanto ela estava lá, paralisada, alguém na rua reconheceu Seo-hee. Naquele momento, Dan-sim jurou para si mesma que viveria uma vida verdadeiramente brilhante para que sua viagem no tempo não fosse em vão. Ela prometeu roubar os holofotes de volta e realizar o sonho da dona original. E a sua grande tábua de salvação agora não era ninguém menos que o CEO Sid. Do lado dele, Sid tinha acabado de redigir o contrato quando recebeu a ligação de negócio fechado de Dan-sim, avisando que ela já estava na porta da empresa. Ao desligar, Dan-sim arrumou o cabelo, ajeitou a roupa, respirou fundo e pisou no saguão cheia de atitude. Ironicamente, antes mesmo de poder exibir seu visual para a recepcionista, ela deu de cara logo com as inimigas a diretora Roin e a famosa Pick-up Girl Ji-hee. As duas se juntaram para detonar com ela e tentaram assustar a novata de todas as formas possíveis. Roin soltou a braba dizendo que, sem a aprovação dela, Dan-sim não deveria nem sonhar em assinar contrato nenhum. Já Ji-hee, com aquele ar de deboche, provocou dizendo que, para uma novata, um único escândalo de quebra de contrato já era o suficiente para enterrar a carreira. Mas, como Dan-sim agora tinha as costas quentes com o próprio Seo, ela simplesmente ignorou as duas, pensando consigo mesma que estava muito ocupada com um encontro com o chefe e não tinha tempo a perder com barraco. É claro que a senhora Roin não ia deixar barato e agarrou o braço de Dan-sim. Resultado, levou uma bela de uma mordida. Até Ji-hee, que foi tentar ajudar, sobrou na história e levou um tapa. Virou um verdadeiro barraco, com troca de tapas para lá e para cá, e nenhuma das duas queria dar o braço a torcer. Bem na hora H, Sid apareceu para salvar o dia. Ji-hee, que não era boba, e sabia dos titãs de elite dele, rapidamente forçou uma queda para se fazer de vítima. Mas, para o azar dela, o radar de Sid só conseguiu focar na marca vermelha, estalando na bochecha de Dan-sim. A senhora Roin achou que o senhor Cha ia colocar a novata no lugar dela e já ia puxar Dan-sim para dar um esporro. Porém, para surpresa geral, assim que ouviu o nome Sid, a senhora Roin travou por uns 5 segundos, como se tivesse levado um choque. Acontece que o magnata estava tão caidinho por Dan-sim que simplesmente rasgou dinheiro e abriu uma agência de entretenimento inteira só para trazer a garota para debaixo da sua asa. Qualquer um acharia que Dan-sim ia pular de alegria por Sid ter jantado as suas haters, mas, em vez disso, ela ficou com a pulga atrás da orelha. Quando finalmente ficaram a sós, ela mandou na lata qual era a verdadeira intenção dele com aquilo tudo. Afinal, estávamos falando do mesmo cara que fugia para as colinas assim que ouvia a palavra contrato, tentando manter a pose e esconder seus verdadeiros sentimentos, bem no estilo Cheba herdeiro rico e arrogante. Sid deu uma desculpa esfarrapada, garantindo que aquilo era estritamente um investimento. Dan-sim engoliu a história ou quase. Mesmo assim, aquela cara de emburrado dele já estava dando nos nervos. Ela o provocou, dizendo que ele devia estar de mau humor porque as cortinas estavam bloqueando o sol. Mas, quando ela levantou para abri-las, Sid entrou em pânico e a bloqueou. O que você está fazendo e se alguém nos vir? Ele gaguejou, com os rostos a centímetros de distância e os olhares se cruzando. Toda sem graça com a tensão no ar, Dan-sim inventou uma desculpa qualquer e saiu vazada. Na sua caminhada desanimada para casa, ela foi pega de surpresa por um cachorrinho de rua que grudou nela que nem carrapato. Ela sabia muito bem o que aqueles olhinhos de cachorro pidão queriam dizer. Ele queria ser adotado. Mas ela mal tinha grana para sustentar a si mesma. Imagina um cachorro. Sem saída, jogou uma pedra longe para distrair o bichinho e saiu de fininho. Enquanto isso, Guan não tinha ficado completamente obcecado pela atriz Ji-hee. O modo fanboy bateu tão forte que ele nem comia.
passando a noite em claro, só para maratonar os doramas dela. O dono do lugar onde moravam não aguentou aquilo e começou a zoar, dizendo que ele parecia um fã maluco. Ouvir a palavra fã acendeu uma lâmpada na cabeça de Dan-Sim. Ela lembrou de alguém no seu trabalho de meio período, explicando que fãs são pessoas e gastam dinheiro com você em segredo. Torcem desesperadamente pelo seu sucesso e te protegem a todo custo. Ligando os pontos, ela concluiu que o fato de Sid ter pago aquele churrasco caríssimo no dia anterior era um comportamento clássico de um verdadeiro stan-fã obcecado. Tendo alcançado essa iluminação, Dan-Sim correu para perguntar ao dono da casa se um fã era basicamente um anjo da guarda. Como ela estava mais lisa que sabonete e não tinha como comprar um presente de grife em retribuição, decidiu abençoar o seu fã número 1, Sid, com fanservice supremo, uma carta escrita à mão, de todo o coração. Por falar nisso, Sid estava meio enforcado de grana, depois de ter comprado uma empresa inteira no impulso. Engolido o orgulho, ele foi até o presidente Cha, seu avô, pedir um financiamento. Negócio fechado. Mas quando Sid se ofereceu para pagar um almoço para comemorar, o presidente deu um não seco, dizendo que já tinha planos. E que planos eram esses? Tomar café da manhã na sua lanchonete Rice favorita, de 40 anos. Mas, como era a hora do rush, o lugar estava lotado. Já que estava lá, o presidente olhou em volta procurando alguém para dividir a mesa e acabou esbarrando justamente com Dan-Sim. No segundo em que a garota sentiu o cheiro de comida grátis vindo de um ricaço, largou os pauzinhos, deu um pulo e apertou a mão dele com a maior empolgação. Sentada de frente para ele, bastou olhar para a cara do presidente para sacar tudo. Ele tinha uma baita cara de mesquinho e estressado. Mas quem se importa? Comida de graça é a lei universal. Ela jantaria feliz da vida até com a Dona Morte, desde que a conta não fosse para ela. A lógica da garota era impecável. Se eu não tivesse deixado você sentar na minha mesa, você estaria na fila. Logo, pedir uma panqueca de frutos do mar extra na sua conta é mais do que justo. O auge da cara de pau foi quando ela, na maior naturalidade do mundo, pediu para o garçom embalar os ossos que sobraram. O presidente fuzilou a garota com os olhos, mas ela nem piscou, só queria levar aqueles ossinhos para casa e garantir um bom banquete para o cachorrinho de rua. O cachorro, provando que ela realmente se importava com ele. Em seguida, uma legenda que deveria dizer para o meu incrível fã. Mas, como a palavra fã não existia há 300 anos, o aplicativo de tradução fez uma salada com as palavras antigas, transformando a frase numa confissão romântica super sugestiva. Sid ficou de queixo caído. O coração acelerou, as pernas bambearam e o cérebro iludido do cara começou a criar fanfics na velocidade da luz. Peraí, será que ela tá afim de mim? Enquanto isso, com o dinheiro do primeiro contrato no bolso, a primeira coisa que Dan-Sim fez foi alugar um quartinho no terraço para finalmente poder levar o cachorrinho para morar com ela. Ela estava lá, toda feliz, batendo martelo para montar uma casinha de cachorro, quando sua alegria foi violentamente interrompida. A diretora Roin ligou, intimando a garota para aparecer num talk show no fim de semana. O objetivo: vender uma história dramática para ganhar a simpatia do público antes da estreia do dorama. O roteiro exigia que ela chorasse horrores e falasse sobre seu passado miserável como Zé Ninguém. Dan-Sim ficou pálida. Ela tinha acabado de viajar no tempo como raios. Ela ia saber qual era a história moderna e trágica daquele corpo. Bem quando abaixou a cabeça em desespero, seus olhos bateram num pacote enviado pela senhora Nan. Bingo! Já sei o que fazer. Bem nessa hora, o assistente Sun avisou-se de que tinha postado a foto do cachorrinho de rua na internet e que o dono original já tinha aparecido para buscá-lo. Ao ouvir que o assistente já estava a caminho para devolver o bicho, o CEO suou frio, e o rosto furioso de Dan-Sim piscou na sua mente como um alerta vermelho de perigo. Mais tarde, Sid foi ao evento de inauguração do resort bilionário da sua família. Depois de fazer a famosa sala com a imprensa, ele bateu o olho em Ma-Andu se enturmando no meio da multidão. A pergunta curiosa de Dan-Sim sobre o cara ecoou na sua cabeça na mesma hora. E foi aí que o pote de ciúmes dentro de Sid transbordou de vez. Pensando na atitude arrogante de Ma-Andu, nos seus truques sujos e no próprio sangue fervendo, o CEO não aguentou. Ele arregaçou as mangas e marchou direto para o rival para tirar satisfação. Enquanto isso, Dan-Sim finalmente chegou à casa da avó Nan, mas a visita não teve nada de pacífica. Uma faixa vermelha gigante gritava despejo forçado bem na frente da casa. Acontece que o projeto do resort da família de Sid tinha engolido justamente aquele bairro, e a avó não estava lá, firme e forte, com uma moradora mais osso duro de roer da resistência. Ao pisar na loja de macarrão da Seoul-ri, uma onda de nostalgia atingiu Dan-Sim, as marcas de altura na parede, as fotos bregas documentando os grandes amores da avó. A avó não caiu no choro de alegria, deu um abraço apertado na neta e correu para a cozinha para preparar uma tigela daquele macarrão que abraça a alma. De barriga cheia, Dan-Sim tentou puxar assunto sobre sua futura aparição na TV, onde teria que vender uma história triste sobre sua infância trágica. Mas, como o cérebro dela tinha basicamente passado por um reset de fábrica com a viagem no tempo, ela teve que pedir toda sem graça. Para a avó preencher as lacunas da história,
A avó ficou encarando a garota, completamente confusa. Essa menina costumava guardar rancor por décadas, desde quando tinha ficado com memória de peixe. Bem quando o clima ficou tenso, uma gangue de capangas arrombou a porta, exigindo o despejo com uma energia total de vilões de novela. Paralelo a isso, num carro de luxo ali perto, o presidente Shah estava dando o maior esporro em Sid. Ele gritava, exigindo saber por que o neto tinha surtado e literalmente mordido Mando durante a cerimônia. Sid nem se deu ao trabalho de explicar, só ficou olhando pela janela até bater o olho na placa da loja de macarrão da C.O. A intuição mandou ele encostar o carro, e ele obedeceu. De volta à loja, os capangas estavam quebrando tudo. Não satisfeitos em xingar a comida, começaram a empurrar a Vonão, uma senhora de 80 anos. Aquilo foi a gota de água para Dancin. Ah, vocês querem mexer com a minha avó? Acabaram de assinar a própria sentença de morte. Entrando no modo estrela de ação, Dancin foi para cima e distribuiu uma sequência de golpes que não errou um único alvo. Depois de limpar o lixo do lugar, ela parou de cabeça erguida, declarando que ela e a avó preferiam morrer a se mudar, e que nunca abaixariam a cabeça para valentões. E bem quando parecia que os capangas iam atacar em bando, Sid desceu do Olimpo como um verdadeiro deus, salvando o dia para sua amada. Os olhos de Dancin brilharam, pronta para enchê-lo de agradecimentos. Mas, com o CCTV humano, o presidente Shah, parado ali do lado, Sid pagou de desapegado, morrendo de medo de mostrar seus verdadeiros sentimentos. Ele soltou casualmente que já tinha arranjado um novo lar para o cachorrinho. Essa frieza machucou Dancin um pouco, mas ela ainda assim agradeceu pela proteção silenciosa dele, elogiando que não existia um fã número 1 tão incrível quanto ele. No momento em que ela soltou a palavra fã na frente do presidente, Sid ficou branco que nem papel e a mandou calar a boca como se sua vida dependesse disso. Vendo o pânico dele, uma ficha gelada caiu para Dancin. Será que tudo o que ele tinha feito por mim foi só por pena? Olhando para a cara tensa e sem jeito dele, ela concluiu com tristeza que provavelmente estava certa. Mas ela não foi a única a ter um momento de espera aí. O quê? A avó não estava encarando a neta, em estado de choque. Vendo aquela garota delicada, distribuindo voadoras de karatê como uma profissional, ela percebeu que a pessoa na sua frente era completamente diferente. Ela já ia exigir respostas quando a porta se abriu de novo. O convidado indesejado não era ninguém menos que o sinistro Mando. Com um sorriso falso no rosto, ele foi direto ao ponto, soltando um comentário bizarro de que Sid e Dancin formavam um casal perfeito e que ele estava super torcendo por eles. Um calafrio subiu pela espinha de Dancin. O jeito como esse cara agia, sua natureza tóxica e até mesmo seu sorriso, era tudo idêntico ao do rei de 300 anos atrás. As memórias da sua vida passada voltaram com tudo. Aquele dia em que ela foi chamada aos aposentos reais e enganada para tomar uma sopa que o rei dizia ser revigorante, só para descobrir depois que a carne ali dentro era do seu próprio cachorrinho. Ela teve vontade de vomitar, mas, na frente do rei, isso seria uma sentença de morte. Então, ela engoliu o choro e o orgulho. Na longa caminhada de volta para casa, Dancin reprisou aqueles flashbacks de filme de terror várias vezes na cabeça. Porque eu sou sempre o peão, porque sempre sou usada de volta ao seu quartinho, olhando para a casinha de cachorro vazia. Sua frustração chegou ao limite. Pensando que seu cachorrinho nunca mais ia voltar, ela desabou, pegando um pedaço de pau. Ela quebrou a casinha em pedaços, chorando e tentando espancar a própria dor. Bem, quando Dancin chegou ao fundo do poço, Sid apareceu, sem fazer a menor ideia de que Mando estava vigiando cada passo seu pelas câmeras. Sid tinha ido lá para pedir desculpas em nome da empresa da família. Mas Dancin, de coração partido e com os nervos à flor da pele, só viu pena e arrogância nos olhos dele. O orgulho dela gritou mais alto, e ela o afastou com uma honestidade brutal. Vendo a mulher que amava tão machucada e fria daquele jeito, Sid decidiu jogar a lógica pela janela. Era a hora de ouvir o coração. O clima mudou instantaneamente. Dancin esticou a mão devagar e a encostou no peito de Sid, querendo sentir se o coração dele estava dançando zum-tcha-tcha por ela, querendo saber se o cuidado dele era de verdade. Sid olhou bem no fundo dos olhos dela e disse: desse jeito você não vai conseguir escutar. E então, usou a garota para um abraço doce, apertado, daqueles de derreter qualquer coração. Bem de perto, Dancin consegue literalmente ouvir o coração do CEO batendo disparado. Sid, percebendo a brecha, decide dar o sinal verde para ela. Ele começa a se gabar, agindo como se fosse uma honra imensa para ela ter a atenção de um cara tão charmoso e bem-sucedido como ele. Basicamente, ele manda um tá esperando que diz logo que sim. Mas a resposta de Dancin o deixa sem chão. Não sinto absolutamente nada. Sid mal pode acreditar no que ouve. Chocado, ele pergunta se ela já se apaixonou alguma vez na vida. Dancin, atingida no seu ponto fraco, fica na defensiva e garante que tem muitos pretendentes. E então vem o golpe fatal. Ela diz que o motivo de não ter sentimentos por ele é porque nunca o enxergou como homem. Sid fica completamente pasmo. Como se fosse combinado, o universo resolve zombar dele com uma tempestade, caindo de repente. Dancin foge para o seu quarto, deixando um Sid desesperado correndo atrás dela, sem conseguir aceitar que não conseguiu conquistar o coração da garota. Tentando dar um fora nele de vez, Dancin diz que sentiria mais química abraçando um cachorro de rua do que olhando para a cara dele, e logo depois o expulsa.
Com o ego totalmente ferido e despedaçado, Si-dae rebate, dizendo que ela está solteira há tanto tempo que seus fios emocionais entraram em curto. Arrogante, ele ainda a avisa: se ela o dispensar agora, nunca mais terá outra chance. Dan-sin nem pisca. Ela declara friamente que, em seu mundo não há espaço para amor ou casamento, ela cansou dos homens. Para coroar, ela devolve as palavras dele na mesma moeda: você é patético. Fervento de raiva e vermelho de vergonha, Si-dae jura que ela vai se arrepender disso e sai furioso. No momento em que fica sozinha, porém, Dan-sin desaba, segurando o peito e tentando recuperar o fôlego. A verdade é que ela estava apenas se fazendo de durona para esconder o quanto seu próprio coração estava disparado. Como se levar um fora monumental não fosse o bastante, Si-dae encontra o espelho do seu carro quebrado na entrada. Ele está espumando de raiva, mas não tem onde desabafar. Na manhã seguinte, ele aparece com olheiras enormes. Quando seu assistente, San, nota os arranhões no carro e se oferece para checar a câmera do painel dashcam para encontrar o culpado, Si-dae corta a ideia na mesma hora. Ele inventa que a câmera nem estava ligada. Na realidade, ele está morrendo de medo de que alguém veja a gravação da sua rejeição humilhante da noite anterior. No escritório, Si-dae se transforma no verdadeiro chefe do inferno. Ao ver sua secretária sorrindo, ele, por pura maldade, cancela as férias dela, para que ela possa continuar trabalhando toda feliz. Ele até fecha a sala de descanso dos funcionários, porque viu o pessoal fazendo um lanchinho. Sua filosofia do dia é clara: se o chefe está na fossa, todo mundo também tem que estar. Ele pressiona tanto a equipe que o assistente San resmunga baixinho que o chefe só pode estar de TPM. Enquanto isso, o presidente já faz o papel de avô bondoso, consolando Mando depois que Si-dae lhe deu um soco. Ele até solta umas indiretas sobre a herança. Mas assim que a porta se fecha, uma advogada entrega ao presidente um pendrive contendo os documentos legais para transferir todas as ações para o seu verdadeiro neto, Si-dae. Em outro lugar, Dan-sin se abre sobre o seu passado com uma vidente. Ela revela uma infância de miséria, na qual foi vendida para pagar uma dívida, aprendendo desde cedo que não existe almoço grátis. A mulher que fingia ser gentil com ela era, na verdade, quem a traficava, e ela chegou a ser trancada em um galpão quando tentou fugir. Foram essas cicatrizes profundas que construíram uma verdadeira fortaleza ao redor do seu coração. Quando a vidente pergunta se alguém está tentando vendê-la de novo recentemente, Dan-sin pensa imediatamente em Mando, o cara que tentou usá-la para seduzir Si-dae em benefício próprio. Naquele mesmo instante, Dan-sin jura para si mesma que nunca mais vai se deixar ser usada como marionete. De volta a Si-dae, ele ainda está perdendo a cabeça por ter levado-o fora, em vez de se tocar e acheitar. Ele tenta criar uma paranoia para se convencer de que foi Dan-sin quem deu mole primeiro, iludindo com mensagens vagas. Mas antes que ele possa se afundar na autopiedade, um pesadelo de relações públicas acontece. Uma campanha de difamação viraliza, acusando Si-dae de ser um valentão que abusa do poder e destrói pequenos negócios. Tem até um vídeo vazado dele aparentemente extorquindo um homem. O cara do vídeo faz o papel de coitadinho perfeitamente, chorando para as câmeras. Mal sabe o público que, na verdade, o sujeito é um vilão total que aplicou golpes em inúmeras pessoas. E Si-dae só estava dando a ele o troco na mesma moeda. Por sorte, as ações da empresa continuam estáveis, já que a identidade de Si-dae ainda não foi totalmente revelada. Vendo isso, Si-dae decide resolver as coisas com as próprias mãos e fazer uma limpeza de imagem. Ele usa a mesmíssima guerra psicológica que seu rival. Si-dae manda seu assistente vazar fotos da vítima, torrando milhões em um cassino, dinheiro que, na verdade, era fruto do sangue, suor e lágrimas roubados de seus funcionários. Para dar o golpe de misericórdia, Si-dae joga as provas na roda, mostrando que o cara vendia produtos falsificados para enganar os clientes. Esse verdadeiro fatality arranca completamente a máscara do sujeito na frente do público. Com a crise da empresa resolvida, o cérebro de Si-dae muda imediatamente de volta para a operação Dan-sin. Depois de analisar excessivamente cada encontro constrangedor que eles tiveram, ele chega a uma conclusão hilária e delirante. Dan-sin está apenas se fazendo de difícil para testar o compromisso dele. Desesperado por uma segunda opinião, ele fica rondando o assistente San, em busca de conselhos amorosos. San não tem papas na língua e manda a real pro chefe: se você realmente quer uma namorada, talvez devesse tentar largar o ego e essa síndrome de personagem principal, pelo menos uma vez na vida. Enquanto isso, de volta à pensão, o dono do lugar corre para o terraço, depois de ouvir uma barulheira. Ele encontra o local cheio de talismãs e uma vidente dançando zen transe. O grande choque: o rosto de Dan-sin está manchado com sangue de vaca. Acontece que ela está fazendo um ritual de exorcismo para espantar a nuvem negra de azar que tem a perseguido. Mais tarde, Dan-sin chega a um set de filmagem, sentindo-se meio ansiosa. Ela liga para a vovó Anão para saber se os cobradores de dívidas ainda estão causando problemas. Só quando ouve que tudo está calmo, ela finalmente respira aliviada. Bem nessa hora, a agente Roin aparece para roubar os créditos, se gabando de como teve que implorar de joelhos para conseguir esse papel para Dan-sin. Antes que ela possa terminar de se achar, a atriz principal, Ji-hai, chega desfilando. Ela destila puro veneno, dizendo para Dan-sin parar de ser iludida e se lembrar do seu lugar como uma Zé Ninguém. Do outro lado da cidade, Si-dae está ocupado fazendo compras em lojas de grife. Enquanto anda, uma garota esbarra nele sem querer,
derrubando o café na sua camisa cara. Ela pede 1000 desculpas e se oferece para pagar a lavanderia. Mas Sidai, com sua personalidade de babaca certificado, dá um fora nela, dizendo que ela não poderia pagar pela camisa nem se vendesse a própria casa. Na realidade, ele só está comprando essas roupas chamativas para ficar no estilo para Dan-Sin, esperando que seu visual finalmente a conquiste. De volta ao set, Dan-Sin tenta ser útil, apontando para a figurinista uma imprecisão histórica em uma das roupas. Infelizmente, isso fere o ego do diretor. Ji-Hae agarra a oportunidade para dar uma de Pecan Girl e garota que quer atenção, pedindo falsas desculpas em nome de Dan-Sin, enquanto garante que todo ouçam seu sussurro bem alto de que Dan-Sin só conseguiu o emprego entrando pela porta dos fundos. Num piscar de olhos, a equipe inteira começa a fofocar, fuzilando Dan-Sin com o olhar e presumindo que ela usou métodos escusos para roubar o papel. Bem, quando Dan-Sin está prestes a explodir com tanta água suja sendo jogada em seu nome, a atitude da equipe de filmagem dá um giro de 180 graus. De repente, o clima é só sorrisos e arco-íris, com todos agradecendo a ela por ser tão generosa e pagar bebidas para o time todo. Dan-Sin fica lá parada, completamente boiando, mas aqui vai o babado. Sidai deu uma baita cartada de mestre. Ele mandou secretamente um enorme caminhão de café Coffee Truck para o set com o nome de Dan-Sin estampado por todo lado, só para ostentar e calar a boca de quem ousasse menosprezar a garota dele. Depois dessa demonstração épica de apoio, Sidai leva Dan-Sin embora no seu mais novo supercarro. Ele respira fundo, reúne toda a sua coragem e confessa seus sentimentos. De novo, ele provavelmente esperava que ela fosse às lágrimas de emoção, mas, em vez disso, ela diz friamente que não está afim dele e pula fora do carro. Apesar da rejeição esmagadora, Sidai ainda consegue empurrar um buquê de rosas nas mãos dela. Depois disso, ele surta com o assistente Sun, xingando-o por ser um conselheiro de Araki e por dar dicas românticas tão clichês que resultaram num fracasso total. Assim que Sidai arranca com o carro, BOM outro carro bate na traseira dele. Pensa num mundo pequeno e num azar grande, a motorista é a mesma garota desastrada que derramou café nele na loja. Com seu Kai nível CEO, Sidai percebe o teatro na hora. Ele saca que ela é uma infiltrada mandada pelo seu avô para forçar um casamento arranjado. Naquela mesma noite, ele joga as cartas na mesa com o avô, basicamente dizendo: já saquei o seu joguinho. Mas então, temos um vislumbre das vidas passadas deles na era Joseon. Dan-Sin está enterrando algo em silêncio, e Sidai passa por acaso. Ele a provoca, perguntando se ela está escondendo um tesouro. Mas, ao ver o rosto devastado dela, percebe que ela está enterrando seu cachorrinho de estimação. O coração dele amolece na hora, ele se vira para o pequeno túmulo e faz uma oração sincera para que o filhote tenha uma vida melhor no outro mundo. Depois, ele a consola entregando-lhe um buquê de flores do campo. De volta ao presente, Dan-Sin está, na verdade, toda corada olhando para as rosas que Sidai lhe deu. Mesmo se fazendo de difícil, fica claro que ela está começando a se apaixonar por esse embuste charmoso. A trama engrossa quando Sidai vai ao hospital para o seu tratamento, sem desconfiar que uma enfermeira adulterou seus remédios e mandou uma mensagem para um contato misterioso dizendo que a entrega foi concluída. No dia seguinte, a equipe inteira vai para o aeroporto para a gravação de um comercial em uma ilha. Dan-Sin está nas nuvens, chegando a pagar do próprio bolso para Gwen não ir junto como sua especialista em sobrevivência. Ela está tão empolgada que nem percebe que Sidai está no mesmo voo. Sendo uma novata total em viagens de avião, Dan-Sin entra por engano na primeira classe. É só quando Gwen não chama a atenção dela que a garota volta, a contragosto, para a classe econômica. De repente, a voz do capitão ecoa pelo alto-falante: há algum médico a bordo, temos uma emergência médica. Armada com seus conhecimentos de medicina tradicional, de sua vida passada, Dan-Sin não hesita em entrar em ação. Ela fica em choque ao descobrir que o passageiro inconsciente no chão não é outro senão Sidai. Ela tenta de tudo para acordá-lo sacudindo-o, jogando água no seu rosto, mas nada funciona. Por pura frustração, ela começa uma verdadeira maratona de tapas na cara dele e até puxa seu cabelo. Acredite ou não, funciona. Sidai abre os olhos, olha para ela meio grogo e murmura: você é venenosa. Você é tóxica. Antes de desmaiar de novo, Dan-Sin entra em pânico e começa a sacudi-lo loucamente. Os comissários de bordo, aterrorizados com aquela reanimação estilo UFC mafioso, correm para puxá-la para que a equipe médica possa usar um desfibrilador. Naquele momento de vida ou morte, Dan-Sin sente um pavor absoluto de perdê-lo. Ela avança para segurar a mão dele bem na hora em que disparam o choque e acaba sendo atingida pela descarga elétrica junto com ele. Depois de ser literalmente fritado, Sidai finalmente acorda para valer. E é nesse momento caótico e de alta voltagem que Dan-Sin finalmente tem a sua epifania: a ficha caiu. Ela se apaixonou perdidamente por esse CEO desbocado, e agora não tem mais volta. Ela está oficialmente rendida e virou cadelinha dele. Assim que o avião pousou, Dan-Sin foi levada direto para o hospital. Enquanto isso, no quarto VIP, um médico relatava discretamente a Sid que havia dioxina no sangue dele. Se usada em overdose, a substância poderia causar uma parada cardíaca. Ao ouvir isso, Sid já sacou logo quem estava jogando sujo com ele.
Mas a vingança podia esperar. A Crash vinha em primeiro lugar. Ele deu ordens expressas ao médico para fazer um eletroencefalograma em Dan Sim e escaneá-la da cabeça aos pés, só para garantir que nenhum fio de cabelo estivesse fora do lugar. Pouco depois, o assistente San entrou apressado para relatar que havia desembolsado uma nota preta com indenizações e conseguido abafar o caso com os passageiros do voo. Ele aconselhou o chefe a dar queixa na polícia, já que a audácia daquela gente de subornar uma enfermeira tinha passado de todos os limites. Mas Sid pagou de tranquilão, alegando que, para alguém com os status dele, sofrer tentativa de assassinato era quase rotina por ele. Até o seu amigo médico poderia estar metido no esquema, então o melhor era só pegar o dinheiro e ficar de bico calado. Ouvindo isso, o assistente San retrucou: se fosse para procurar a pessoa mais suspeita, não seria aquela tal de Dan Sim. Era só olhar desde que ela apareceu, foi um verdadeiro combo de desgraça. A garota era claramente uma zica enviada dos céus. Sid tomou as dores na hora ao ouvir sua amada sendo criticada. Ele até admitiu que o acidente no avião foi culpa de Dan Sim, mas o que o resto daquela bagunça tinha a ver com ela? Ele mandou o assistente San parar de paranoia e saiu bufando. E logo ao abrir a porta, deu de cara com a própria zica que estava procurando por ele. Enquanto isso, a mídia rasgava seda para o projeto do resort, deixando o Mando todo ping-pong. Empolgado, ele ordenou que as fundações fossem concluídas ainda este ano. Uma tia sorriu triunfante, puxando o saco e dizendo que, graças a Mando, a empresa estava bombando. Entediado com tanta babação de ovo, Mando recebeu notícias sobre Sid. O canto da sua boca deu aquele sorrisinho de vilão quase involuntário. De volta ao hospital, assim que Dan Sim viu Sid, ela perguntou aflita se ele estava machucado. Sid ativou o modo ranzinza, dizendo que, por causa da intromissão dela, ele quase foi de arrasta pra cima. Dan Sim se apressou em meter o migué de que estava apenas passando por ali. Sid cortou a desculpa na mesma hora, lembrando que a área VIP e o pronto-socorro ficavam em mundos opostos passando por ali onde, minha filha, você estava preocupada comigo, não estava? Com os sentimentos expostos, Dan Sim gaguejou, arranjando a desculpa de que, como ele é podre de rico, se algo acontecesse com ele, em quem ela iria se encostar. Bem quando estava na cara que eles se curtiam, mas continuavam fazendo doce, o médico botou a cabeça na porta para avisar que Sid teria alta e, de quebra, comentou casualmente sobre a paciente que ele havia pedido para ser tratada com tanto carinho. Com medo de ter seu lado fofo exposto, Sid empurrou Dan Sim às pressas para dentro do quarto VIP para escondê-la. Ao entrar no quarto VIP, Dan Sim começou a resmungar que a desigualdade social do hospital não era nada diferente da do avião. Quando Sid entrou de fininho, ela já mandou o sermão: não me admira que os ricos saem rápido num quarto do tamanho de um palácio, enquanto eu, que também sou paciente, fui socada numa cama do tamanho de uma narina. Irritada com a injustiça, ela ligou a TV gigante e botou no volume máximo só de birra. Sid correu para tomar o controle remoto, porque o barulho estava ensurdecedor. Mas Dan Sim não ia se dar por vencida. Os dois começaram um verdadeiro cabo de guerra pelo controle, perderam o equilíbrio e pimba, caíram embolados no sofá. A situação naquele exato momento: o cara por cima, a garota por baixo, agarradinhos e com os olhos soltando por a faísca de tensão romântica. Aps, acho que entrei no quarto errado. Pego-os no flagra. Os dois deram um pulo para trás, em choque. O assistente San se justificou dizendo que ia até bateu na porta, mas foi meio baixinho. Sid, morrendo de vergonha a ponto de surtar, gritou que aquilo foi tudo um acidente. Já Dan Sim ficou vermelha que nem um pimentão e saiu vazada dali, sem nem olhar para trás. Assim que ficaram a sós, Sid adotou uma postura séria, cravando que quem estava mexendo os pauzinhos por trás do escândalo do vídeo, da tentativa de assassinato e do fundo era 100 milhões 0.000 Mando. E parecia que o cara nem estava mais fazendo questão de esconder seus rastros. Do outro lado, Mando também ficou sabendo que Sid tinha comprado o silêncio dos passageiros. Ele sabia que Sid estava chamando para um jogo psicológico, onde quem pescasse primeiro, perdia. Mas os negócios podiam esperar. O celular dele vibrou e um contato misterioso enviou a foto de uma comida. Mando abriu um sorriso na hora e mandou um coraçãozinho, todo bobo, feliz igual a uma criança. Enquanto isso, Dan Sim, com a cara mais lavada do mundo, pediu uma carona para Sid até o resort. Sid resmungou que o carro dele não era ônibus, mas deixou ela entrar mesmo assim. No meio do caminho, o assistente San pediu para encostar rapidinho num posto de conveniência, porque cometeu o erro fatal de tomar um latte com leite. E sua intolerância à lactose estava causando aquele piriri nervoso, fazendo o estômago doer loucamente. Vendo isso, o cérebro de Dan Sim ligou os pontos. Uma pessoa tinha acabado de desmaiar, e agora a outra estava se contorcendo de dor na barriga. Ela entrou em pânico e gritou para o carro parar. Se não fosse envenenamento, esses sintomas pareciam muito com a peste negra. Sid a chamou de tapada, e quando ele fez menção de chegar perto, ela se esquivou morrendo de medo, jurando de pé junto que dali em diante ficaria de bico calado e agiria como um saco de arroz, sem incomodar absolutamente ninguém. Na mansão do presidente Shah, a família inteira estava de bobeira quando a garota que bateu no carro de Sid apareceu para uma visita. Acontece que o nome dela é Chi-hai, a herdeira do grupo Mo-san. Ela foi até lá para avisar que Sid estava fora de perigo. As duas tias ficaram de queixo caído, não chocadas porque o sobrinho sobreviveu,
mas indignadas que uma pessoa de fora tivesse informações mais quentes do que a própria família que morava na casa. De volta ao carro, Dan-sin estava quieta que nem um rato. Isso deu a ela tempo para juntar as peças do quebra-cabeça. Sid tinha a saúde de um touro, mas estava sofrendo tentativas de assassinato em plena luz do dia. No fim das contas, aquele homem com o rosto idêntico ao do rei era o verdadeiro veneno da vida dele. Olhando para Sid, Dan-sin de repente sentiu que ele era tão azarado e tinha tanto dedo podre para as pessoas ao seu redor quanto ela. Pensando alto, ela perguntou se ele tinha certeza absoluta de que não havia sido envenenado. Se não é a peste, não é veneno. Então que diabos é? Ao mesmo tempo, a enfermeira que envenenou Sid se encontrava às escondidas com Mandu para pedir uma rota de fuga. Ele jogou um maço de dinheiro nela e mandou que sumisse do país rápido. Mas, assim que ela virou as costas, Mandu deu uma piscadela fria para seus capangas se prepararem para mandá-la para 7 palmos abaixo da terra, silenciando-a para sempre. Chegando à ilha de Jeju, Sid levou Dan-sin para curtir a brisa do mar. Todo empolgado, ele se gabou dizendo que, se os negócios fossem bem, compraria uma ilha particular só para passar as férias. Ouvindo isso, Dan-sin abriu um sorriso radiante e sussurrou que era a primeira vez na vida que via o oceano. Ela até provou a água do mar na maior inocência, só para descobrir que era salgada pra caramba. Olhando para aquele sorriso puro e bobinho, o coração de Sid falhou uma batida. À noite, Ji-hee, que também estava lá de férias, seguia os dois de fininho, quando flagrou Guon não tirando gentilmente a poeira do ombro do assistente Sam. Lembrando que um supercarro tinha saído dali mais cedo e que Dan-sin tinha ganhado flores, o cérebro dela ligou os pontos, num piscar de olhos. Ela ficou crente de que Guon não era, na verdade, um magnata podre de rico disfarçado de pobretão. Então, Ji-hee foi toda cheia de charme dar em cima dele. Guon não era super fã de Ji-hee, então receber uma cantada da sua ídola o fez se sentir no topo do mundo. Enquanto isso, Ji-hee continuava fazendo uma lavagem cerebral em si mesma, convencida de que o visual desleixado de Guon não era um estilo vintage da elite. Quando a dura realidade era que o cara estava comendo miojo cru para sobreviver. Na manhã seguinte, assim que Dan-sin apareceu no set, ela estava tão produzida que deixou a equipe inteira de queixo caído. No entanto, no instante em que Sid deu as caras e viu sua crush usando um vestido com as costas nuas, ele surtou de ciúmes. Ele imediatamente usou seu poder de chefe para obrigá-la a se trocar. Quando ela colocou um look que mostrava a cintura e os ombros, ele botou defeito de novo, chamando a peça de barata e cafona, só para forçar mais uma troca. Na quarta troca de roupa, Dan-sin perdeu a paciência de vez e gritou bem na cara dele: por acaso eu sou um cachorrinho que você comprou? Seus olhos têm alguma maldição porque você odeia todas as roupas. Ela até tirou o sapato, com a intenção clara de dar uma sapatada bem no meio da cara do chefe. A agente Rowan teve que entrar no meio para apaziguar, revelando que Sid foi quem aprovou pessoalmente todos aqueles figurinos. O chefe tentou se defender com um argumento bem fraco, dizendo que aquela roupa deixava Dan-sin em muito destaque. A agente Rowan perguntou, confusa, se ela realmente chamava tanta atenção assim, e Sid soltou uma cantada que foi direto no coração. Então, porque ela é a única pessoa que eu consigo enxergar agora. A equipe inteira teve que engolir a irritação e o melaço do casal e ir trocar a roupa dela mais uma vez. Bem lá longe, os capangas de Mandu viram o chefe dando esse piti, com o ego nas alturas. Acharam que o plano deles de arruinar as filmagens tinha sido um sucesso absoluto, correndo felizes para relatar ao seu mestre. À tarde, enquanto Dan-sin passeava toda feliz, ela encontrou um idoso que pediu ajuda para procurar seu neto perdido na floresta. Já era tarde da noite e ela ainda não tinha dado as caras, fazendo todo mundo entrar em pânico. O assistente San aconselhou o chefe a parar de fazer escândalo, senão a equipe iria se rebelar de novo igualzinho na greve daquela manhã. Ele também relatou que a equipe de investigação havia encontrado a enfermeira ferida e a levado para a emergência. Bem nessa hora, ao ver um carro de polícia passando a 1000 por hora com as sirenes ligadas, o sexto sentido de Sid apitou. Ele correu para checar as câmeras de segurança e descobriu que Dan-sin tinha guiado o idoso direito. No meio da floresta, a Dan-sin começou a sentir que tinha algo errado, quando o senhorzinho disse que estava procurando o neto de 6 anos, mas, olhando bem para ele, o homem mal aparentava ter 55. Enquanto ela tentava entender a conta que não fechava, um funcionário do resort apareceu correndo. O senhor tinha demência. Ele foi levado de volta e a Dan-sin acabou ficando para trás, abandonada e perdidinha no meio daquela floresta de bordos vazia. Sid correu como se sua vida dependesse disso para encontrá-la. Assim que a viu sentada, chorando porque tinha caído e ralado a mão, o coração dele se partiu, mas sua língua afiada falou mais alto. Ele começou a berrar: você acha que é protagonista de Romance Perdida na Floresta? É logo você, que é toda esperta, porque resolveu seguir qualquer um hoje. Dan-sin chorou de soluçar e perguntou por que ele estava gritando com ela. Sid, sentindo-se culpado, tentou disfarçar a preocupação dando a desculpa de que ela estava sendo imprudente, chegando atrasada e agindo como um fardo para todo mundo. Aquilo feriu a Dan-sin lá no fundo. Já entendi. Da próxima vez que me vir, finja que não me conhece. De agora em diante, somos estranhos. Naquela noite, na festa, os dois ficaram em cantos separados, cada um com seu próprio emburramento. Graças ao seu ato heróico de ter ajudado o senhor mais cedo,
a equipe do resort deu uma garrafa de vinho para Dan-Sin. Animada por todo mundo, ela começou a preparar um drink no estilo Joseon, sem perder a chance de cutucar o Sid, dizendo que ele era fraquinho para a bebida. Provocado, Sid perdeu a linha e virou um copo cheio de uma vez. Dan-Sin não quis ficar atrás e decidiu ir para o tudo ou nada. O resultado, os dois ficaram completamente bêbados e ela apagou ali mesmo na cadeira. Quando acordou, ela viu que o Sid ainda estava lá, fazendo guarda para ela. Ao vê-la abrir os olhos, ele voltou a resmungar sobre o hábito dela de beber. Dan-Sin fingiu que ainda estava altinha. Ao passar por um carro, ela enfiou uma pedra que pegou no chão na mão dele, chamando aquilo de taxa de despedida, e exigiu que ele a levasse até o topo de uma montanha para ela gritar e fazer seu passado doloroso sumir. Em vez disso, Sid dirigiu direto para a praia e jogou a pedra longe. Ela o chamou de louco, e ele rebateu: considere isso como pagamento por ter te trazido aqui. Há algum problema? Enquanto eles batiam boca de sair faísca, Dan-Sin de repente viu algo incrível no mar. Os dois dobraram as calças e atravessaram a areia rasa até uma pequena ilha. Dan-Sin olhou para o Sid com um olhar compreensivo e perguntou: você está se sentindo culpado pelo que aconteceu hoje à tarde? Não está, mas tudo bem, as pessoas tendem a ser grossas quando estão com M e deu inesperadamente. Sid segurou a mão dela com força e soltou uma bomba, uma confissão direta. Eu não me sinto culpado de jeito nenhum. Se eu pudesse voltar no tempo, eu ainda seria aquele louco correndo para te achar. E ainda estaria ranzinza do mesmo jeito. Não importa o quanto você fique chateada, contanto que esteja segura, eu fico em paz. Eu não consigo mais segurar. Agora, escute bem, eu vou fazer uma coisa. E se você quiser fugir, eu te dou 3 segundos. Ele começou a contagem regressiva e, bem na hora em que ia se inclinar para selar o acordo, Dan-Sin deu um pulo de susto. O coração dela dizia sim, mas o cérebro estava processando 1000 motivos para não se entregar àquela emoção. Sid ficou murcho, com o rosto caído, e virou para ir embora. Mas, naquele exato momento, Dan-Sin esticou o braço e segurou a barra da camisa dele. Ela percebeu que, entre 1000 motivos para dizer não, bastava apenas um motivo para começar. O clima parou por um segundo e, sob a luz suave do luar, os dois deram um beijo apaixonado, deixando oficialmente de ser estranhos. Na vida passada, o primeiro príncipe tentou pagar de descolado, dando a Dan-Sin uma adaga de prata como um presente estilo sigo de volta para retribuir o interesse. Para sua surpresa, ela torceu o nariz e reclamou, dizendo que normalmente as pessoas dão comida ou bebida, então por que dar uma arma? Ela até brincou dizendo que usaria aquilo só para descascar castanhas. Ouvindo isso, o primeiro príncipe ficou ali com cara de tacho. Ele tinha preparado o presente especificamente para que Dan-Sin pudesse se proteger. Mas a garota lerda não pegou a indireta de jeito nenhum. Ele até se perguntou se ela estava tentando lhe dar uma bronca. Você não tem medo de mim? Dan-Sin respondeu na maior naturalidade que não tinha medo de ninguém. Depois, ela ficou curiosa para saber por que as pessoas espalhavam tantos boatos sobre ele. Foi nesse momento que o primeiro príncipe admitiu que ele mesmo era quem estava por trás de seus próprios fã-clubes de haters. De fera cega a príncipe fantasma, ele tinha inventado tudo aquilo para criar uma barreira espinhosa e manter as pessoas afastadas. Mas agora, Dan-Sin conhecia cada um dos seus segredos. Ao ouvir isso, o rosto dela ficou pálido, já imaginando que seria apagada a queima de arquivo. Mas o príncipe apenas insinuou que talvez sua única amiga usasse aquela mesma adaga para esfaqueá-lo pelas costas no futuro. Então ele teria que tomar cuidado a partir de agora. Depois de soltar essa frase suspeita, ele simplesmente virou as costas e foi embora. De volta ao presente, depois do beijo, Dan-Sin estava admirando a lua, toda boba e feliz, murmurando que não sabia se era porque a lua estava mágica demais, ou por causa da boca arrogante de Sid, mas suas memórias estavam voltando com tudo. Sid começou a se gabar de sua voz matadora, dizendo que qualquer garota que a ouvisse cairia de amores. Mas, espera aí, que memórias? Você está sentada aqui comigo pensando em um ex. Dan-Sin ignorou o ciúme dele e começou a recitar poesia. Depois, ela olhou bem para Sid e o julgou, dizendo que ele tinha a cara de uma pessoa digna de pena, mas que sua aparência era incrível. Parabéns. Vendo sua crush meio altinha bêbada e dizendo coisas tão sugestivas, Sid achou que ela estava totalmente caidinha por ele e começou a provocá-la. Dan-Sin nem ligou ela, apenas segurou o rosto dele com as 2 mãos. Olhou fundo em seus olhos e começou a repetir seu sermão sobre como ele é um arrasa-corações. O clima estava super romântico. Sid aproveitou a chance para se aproximar e dar mais um beijo apaixonado. Mas Dan-Sin simplesmente apagou no ombro dele. No começo, Sid achou que ela estava se fazendo de difícil, mas depois de ouvi-la roncar alto, ele apenas desistiu e virou um pilar humano para a bela adormecida tirar uma soneca. Quando acordou na manhã seguinte, Dan-Sin se viu largada em uma ilha selvagem. A cabeça dela começou a 1000 por hora, pensando se havia transmigrado para outra vida de novo. Do outro lado, Sid acordou e não a viu, achando que ela o tinha abandonado sem coração. Ele tentou pedir ajuda, mas seu celular estava sem bateria. Bem nessa hora, Dan-Sin apareceu correndo do nada. Sid entrou em pânico, a agarrou e perguntou se ela estava louca ou querendo se matar. Dan-Sin estava totalmente confusa e não conseguia nem lembrar por que eles estavam lá.
No fim, os dois ficaram se olhando, totalmente perdidos e sem saber o que fazer. Enquanto isso, no continente, o assistente Sun rastreou o GPS e percebeu que seu chefe estava preso em uma ilha. Então, ele rapidamente ligou para a equipe de resgate. Desesperada, Dan-sen olhou para o céu, se perguntando que tipo de karma ruim a tinha levado até ali, e então se virou para pressionar Sidi a encontrar uma saída. Sidi sabia que a situação não era nenhum bicho de 7 cabeças, mas ainda assim queria tirar uma com a cara dela. Ele disse na maior tranquilidade que era um péssimo nadador e que com certeza iria afundar se pulasse na água. Dan-sen não se deu por vencida e teve a brilhante ideia de fazer um sinal de fumaça. Sid começou a dar várias desculpas esfarrapadas, dizendo que tinha parado de fumar e por isso não tinha isqueiro e que o celular tinha morrido. Ele até sugeriu que eles construíssem um barraco e vivessem como marido e mulher ali na ilha, tentando convencer Dan-sen a chamá-lo de maridinho. Dan-sen ficou furiosa. Ela partiu para cima dele para pegá-lo pelo colarinho e dar uma lição naquele abusado, mas acabou tropeçando na areia e caiu direto no peito de Sidi. Aquele contato físico deu um estalo na mente dela e desbloqueou todas as memórias picantes da noite anterior. Dan-sen deu um pulo para trás, em choque total. Bem nesse momento de climão, eles ouviram um pescador chamando. Quando foram ver, perceberam que a tal ilha deserta ficava praticamente do lado do continente, e não no meio do nada. Dan-sen viu que tinha sido feita de trouxa e lançou um olhar mortal para Sidi. Ele só deu aquele sorrisinho de canto de boca e subiu no barco, mandando a desculpa de que era sim uma ilha deserta, só calhava de ser grudada em Jeju. As mergulhadoras que estavam no barco viram os dois batendo boca e começaram a tirar sarro, dizendo que eles provavelmente tiveram uma noite quente sozinhos na ilha. Com aqueles olhares maliciosos, até o Sidi ficou meio sem jeito e corou. Mas a Dan-sen estava boiando, sem entender nada. De repente, uma das senhoras reconheceu a Dan-sen. Você não é aquela atriz que está bombando na TV. O grupo todo começou a pedir fotos e ainda serviram um banquete de frutos do mar fresquinhos para ela. Enquanto isso, o assistente Sun estava checando as câmeras de segurança e viu que Dan-sen saiu junto com Sidi. Ao ouvir o pessoal do hotel fofocando que Sidi teria dirigido bêbado, o assistente Sun começou a suar frio. Ele já estava pronto para subornar os funcionários quando o chefe ligou, e ele correu para buscá-lo. Assim que viu Sidi, o assistente Sun começou a dar um sermão, dizendo que um escândalo de dirigir alcoolizado acabaria com a carreira dele. Sidi só mandou ele relaxar e se gabou do seu truque de mestre. Acontece que, na noite anterior, quando Dan-sen estava alterada e o desafiou para um duelo de bebidas, ele usou a agilidade das mãos para trocar os copos e bebeu por ela o tempo todo. Nessa hora, Dan-sen chegou carregando um monte de presentes frutos do mar que ganhou das mergulhadoras. O assistente Sun, que não é bobo nem nada, avisou que o voo estava quase saindo e foi para o carro ligar o motor. Aproveitando a chance, Sidi disse para Dan-sen ser uma boa menina e focar nas gravações, dizendo que o Guon não viria buscá-la depois. Dan-sen ficou na defensiva, dizendo que não precisava de babá e que ele podia ir embora e deixá-la em paz. Sidi não queria ir, e antes de sumir de vista, deixou o aviso: nem pense em fingir amnésia sobre ontem à noite, porque agora ela era oficialmente a garota dele e mesmo que ela fugisse para o fim do mundo, não teria escapatória. Do outro lado da história, Mando recebeu o relatório de que o grupo Mo-san finalmente aceitou fechar o negócio do resort. No entanto, conversando com a herdeira do grupo, ele descobriu que Chihai na verdade quer casar com Sidi porque achou o jeito nem aí para nada dele muito interessante. Como essa aliança de casamento acabaria com os planos de Mando, ele não podia ficar parado. Ele já ordenou que descobrissem o contato de um VIP da Mo-san para começar um novo plano maligno. Ao mesmo tempo, o esquadrão das tias as cunhadas estava reunido, falando mal da Chihai. Elas julgaram a jovem herdeira como um monstro perigoso. Ela construiu a própria carreira no exterior. Tem um currículo impecável e é exatamente o tipo de beleza que agrada o presidente Cha. Se lidar com o Sidi já as deixava de cabelo em pé, trazer essa garota para a família, como Nora, seria a ruína total da casa. Enquanto elas estavam lá no meio da fofoca pesada, a própria Chihai apareceu do nada. As duas tias mudaram de atitude mais rápido que um raio, colocando aquele sorriso falso de plástico para recebê-la. Afinal, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Mas, enquanto faziam sala, a tia mais velha já estava no celular, mandando investigar toda a árvore genealógica da Dan-sen para achar um podre. A cena corta para o jato particular levando Sidi e o assistente Sun de volta. O assistente, super curioso, perguntou como o chefe pretendia lidar com esse casamento político. Sidi nem deu bola, dizendo que dava da própria vida, mas logo em seguida perguntou: escuta, você acha que a Dan-sen se parece em algo com a atriz veterana Gold-sen? Acontece que, lá na ilha, as mergulhadoras não paravam de dizer que a Dan-sen era a cara da Gold-sen quando era jovem. O problema é que a Dan-sen não fazia a menor ideia de quem era a tal atriz, o que fez o Sidi suar frio enquanto explicava que ela era nada menos que o tesouro nacional da atuação no país. Ao ouvir isso, o assistente Sun ficou sem palavras, se perguntando se o chefe estava tão cego de amor que tinha perdido de vez o juízo. Enquanto isso, no set de filmagem, a Dan-sen enfrentava as câmeras. Questionada sobre seu objetivo de voltar ao topo, após tanto tempo afastada, ela deu aquele sorriso
sorriso radiante e cheio de si. Ela declarou com toda a ousadia que sua meta não era apenas ser famosa, mas superar sua veterana, a Grande do Sim, e fazer uma limpa nos prêmios de melhor atriz nos 3 maiores canais de TV, tornando-se oficialmente a estrela mais brilhante da galáxia do entretenimento. Mal o Sid desceu do avião, já começou a cobrar o assistente Sa para que a equipe agilizasse o perfil oficial da Dancing na internet. Ele ainda deu ordens bem específicas, queria receber todas as fotos primeiro para dar o seu OK, exigindo ângulos perfeitos e nada de fotos ruins. Vendo o chefe tão perdidamente caidinho, o assistente Sa o provocou, perguntando se ele não estava sendo óbvio demais. Para sua surpresa, Sid admitiu na lata, dizendo que não era nenhum desocupado para ficar apenas num amor platônico na idade dele. Ao mesmo tempo, após receber o dossiê da Dancing, a tia mais velha resolveu bancar a detetive e foi pessoalmente até a pensão onde a garota morava para sondar a situação. O problema foi que ela deixou o carro parado na frente do portão por 1 hora e acabou sendo expulsa pelo dono da casa. Graças a esse mico, a tia descobriu que a Dancing era apenas uma inquilina num quartinho de cobertura e não uma dondoca rica. Isso significava que o Sid ainda não tinha gastado nem um centavo com ela. Por outro lado, Mando começou a suar frio ao saber que o presidente Cha estava decididíssimo a forçar o casamento do Sid com a herdeira Tihain para fechar o negócio. Enquanto ele se lamentava, um capanga chegou com a notícia de que o lado do Sid tinha mobilizado a polícia para vigiar o quarto da enfermeira no hospital. Mesmo que ela ainda estivesse inconsciente, o risco de ela acordar e abrir o bico sobretudo era altíssimo. Mando perdeu a linha e gritou com seus homens por serem tão lerdos e incompetentes. Enquanto isso, o Sid foi pessoalmente ao hospital checar a situação. O doutor Sang-gu, que estava com ele, pediu desculpas pela negligência na clínica e deu um aviso sério. Sid precisava parar temporariamente de tomar aquele remédio se quisesse salvar a própria vida. Tarde da noite, Dancing e Gon não chegaram na pensão carregados com os presentes das mergulhadoras. A boca dela reclamava de como o trabalho era cansativo, mas o coração estava em festa. Escondida, ela tirou 2 pedrinhas que tinha pego na praia para admirar e começou a viajar nas lembranças da noite anterior. Acontece que, quando ela deitou a cabeça no ombro do Sid para dormir, estava apenas fingindo. Ela estava com tanta vergonha das coisas melosas que tinha dito que achou melhor se fazer de morta. Só de pensar, o coração dela disparava. Bem no meio desse sonho acordado, a tia mais velha apareceu do nada, dando um susto tão grande que quase matou a coitada do coração. Quanto ao Sid, ele também estava lá todo abobado, mergulhado nas lembranças daquele momento romântico. De repente, o celular vibrou. Era a Tihain. A herdeira já chegou toda íntima, perguntando da viagem e insistindo em um encontro porque estava por acaso perto da casa dele. Sid, que já estava por aqui de irritação, mandou a real na lata e lhe expôs que sabia que ela tinha mandado investigar a vida dele inteira, desde o endereço até o número privado. Ele traçou uma linha bem clara e deu a dica se ela quisesse falar de negócios, que fosse procurar o avô dele, porque ele era só um ninguém, sem poder nenhum ali dentro. Por fim, ele exigiu que ela apagasse o número dele e avisou que, como o grupo Mou-san tinha parceiros muito melhores, o ideal era cancelar o acordo ali mesmo. Do outro lado, Tihain só respondeu um tá seco e desligou. Sid soltou um suspiro de alívio, como se tivesse tirado um peso das costas, certo de que agora Dancing não teria motivo nenhum para ter ciúmes à toa. De volta à pensão, Dancing estava sendo interrogada sem parar pela tia mais velha. Já sem paciência, ela rebateu com tudo, dizendo que, se a tia queria saber de algo, que fosse perguntar para o sobrinho dela. O fato de ela ter vindo até aquele buraco de rato só provava que a relação deles também não era lá essas coisas. Vendo que a Dancing era boa de briga e não levava desaforo para casa, a tia deu um sorrisinho cheio de segundas intenções e tirou um envelope gordo da bolsa. Ao ver aquele monte de dinheiro, o DNA de viciada em dorama da Dancing gritou na hora. Ela pensou: lá vem o lendário envelope de suborno que as sogras ricas usam para escorraçar a nora pobre. Com deboche, ela disse que esse truque era coisa de sogra e que não esperava que a tia também quisesse entrar na festa. A tia, que não entende nada de gíria de fã de dorama, achou que a Dancing era uma interesseira profissional e até a elogiou por ser direta e não ficar fazendo charminho. Mal a tia terminou de falar, Dancing declarou com toda a pompa que jamais terminaria com o Sid porque eles já tinham feito juras de amor eterno. A tia soltou uma gargalhada vitoriosa, dizendo que, se o amor era tão profundo assim, ela deveria pegar o dinheiro e fazer de tudo para grudar no sobrinho dela, inclusive, que seria ótimo se ela engravidasse logo. Ao ouvir algo tão ofensivo e cheio de segundas intenções, o sangue da Dancing ferveu. Ela se levantou e deu um esculacho na tia por ter ido até lá só para falar lixo, mandando ela aprender a ser gente primeiro. Não satisfeita em só gritar, Dancing pegou um saco de balas de melado super grudentas e começou a metralhar a tia com elas, fazendo a dondoca fugir em pânico, protegendo a cabeça. Mas o karma vem a cavalo. Assim que chegou no portão, a tia quase teve um treco porque o seu carrão de luxo tinha sumido do mapa. No lugar, havia apenas um comprovante de multa. O autor da obra de arte foi o dono da pensão, que ficou feadef da vida, porque ela estacionou igual a uma tonta, e se recusou a tirar o carro. Mas os problemas da Dancing naquela noite estavam longe de acabar,
porque mal ela expulsou a tia, a própria Tihai apareceu na porta dela. No dia seguinte, Sid estava ocupado escolhendo as fotos da Dan-Sim para a campanha na mídia. Só que ele ficou travado por 1 hora porque achou todas lindas. O assistente Sa, vendo o chefe babando pela garota, lembrou que o aniversário da Dan-Sim estava chegando a chance de ouro para ganhar pontos com ela. Sid achou estranho e lançou um olhar mortal para o San, perguntando por que ele estava dando apoio de repente. Ele não era a antena do vovô. Agora resolveu virar a casaca. San admitiu na maior calma que resolveu investir nas ações do Sid porque o futuro parecia mais promissor. Vendo que o subordinado era esperto, Sid deu a Ellie a missão de preparar um pedido de namoro épico. 10.000 drones formando flores no céu de um parque de diversões. Ao ouvir a ideia brega do chefe, San mandou a real disse que era cafona demais. Coisa de gente antiga, um lixo total. Enquanto isso, Gon não entregou para Dan-Sim um envelope de aniversário de uma loja onde ela tinha cadastro. Mesmo sabendo da data, Dan-Sim nem ligou, até porque aquele nem era o aniversário real dela. Ela ficou olhando o que tinha para as flores secas que o Sid tinha lhe dado, e sua mente voltou para o embate explosivo com a Tihai na noite anterior. Naquela hora, a Tihai tinha ido lá marcar território, dizendo com toda a confiança que o Sid era dela e que o casamento ia sair de qualquer jeito. Ela teve a cara de pau de dizer que era moderna e não se importaria que o marido tivesse uma diversão por fora, e que a Dan-Sim tinha a cara perfeita para ser a amante de luxo. Dan-Sim, claro, não deitou para ela. Avisou que não estava disponível para ser brinquedinho de ninguém e mandou a Tihai calar a boca se quisesse sair da pensão inteira. Mas a Tihai só deu um sorrisinho de deboche, aconselhando a Dan-Sim a se acostumar com a humilhação, porque aquele era o nível dela. Ela se gabou dizendo que só ela tinha o poder de colocar o Sid no topo, enquanto uma baixa renda, como a Dan-Sim, não agregava nada na vida dele. Aquelas palavras amargas da Tihai despertaram memórias dolorosas do passado. Na vida anterior, após ganhar a adaga do primeiro príncipe, Dan-Sim se esforçou para esculpir uma estátua de madeira como presente para retribuir o flerte. Mas, antes que pudesse entregar, ela ouviu sem querer umas servas fofocando que o príncipe ia se casar. O coraçãozinho dela se partiu em 1000 pedaços. Furiosa por achar que estava sendo iludida que ele só estava brincando com os sentimentos dela para depois descartá-la, Dan-Sim jogou a adaga fora. Agora, tomada pelo mesmo rancor, ela não teve dúvidas, jogou as flores secas do Sid direto no lixo. No dia seguinte, Dan-Sim usou toda a sofrência do seu coração como combustível para o trabalho, entregando 200 milhões de esforço no seu papel no drama histórico. A atuação dela foi tão emocionante que o clima esquentou e o ator principal acabou saindo do roteiro e a pegou nos braços. Essa improvisação criou uma química de milhões, e o diretor amou tanto que decidiu manter a cena. Vendo isso, a Rivaldi quase explodiu de inveja. Ela foi correndo reclamar com o diretor, questionando por que ele, que sempre odiou apadrinhados, agora deixava uma novata fazer o que queria. O diretor deu um chega pra lá nela sem dó, dizendo que a atuação da Dan-Sim parecia de alguém que realmente veio da era Joseon, e mandou-a de reparar com esse ciúme amador, porque o que atrai o público é talento de verdade. Ela ficou sem fala, totalmente no chão. À noite, Sid deu um jeito de ir ao quartinho de cobertura de novo. Vendo como a segurança daquele buraco era precária, o CEO ficou preocupado e sugeriu que ela se mudasse para um lugar mais seguro, já que agora era uma estrela famosa. Mas ele tocou numa ferida. Dan-Sim ficou super arisca, dizendo que gostava de espaços abertos, onde pudesse respirar e que odiava lugares apertados. Ela mandou ele parar de meter o nariz na vida dela. Mesmo assim, Sid continuou paciente, oferecendo-se para achar uma casa nova e perguntando se alguém a maltratava no set. Em resposta a todo esse cuidado, Dan-Sim deu um fora épico. Disse que sobreviver já era cansativo demais e que não tinha tempo para ser o escudo de ninguém ou se importar com quem gostava dela. Ela o proibiu de procurá-la novamente. Sentindo o golpe, Sid tirou do bolso as 2 pedrinhas da ilha para pegá-la no pulo, provando que ela lembrava de tudo perfeitamente e só estava fingindo amnésia. Dan-Sim manteve a cara de paisagem e admitiu que estava fingindo só para rejeitá-lo. Quando Sid, todo humilde, perguntou se havia algum jeito de entrar no coração dela, Dan-Sim jogou um balde de água gelada. Disse que preferia ficar solteira pelo resto da vida e que, mesmo que precisasse de um homem, nunca seria ele. Depois dessa paulada, ela bateu a porta e o deixou lá fora, congelando no sereno da noite. Enquanto isso, Mando ouviu o boato sobre o Sid ter dirigido bêbado, mesmo sabendo que o primo caiu numa armadilha, pois um funcionário tinha o vídeo do Sid trocando os copos. Mando decidiu jogar sujo. Ele escondeu a prova, decidido a usar o cancelamento da internet para afundar o Sid de vez. O escândalo estourou bem na hora em que a marca de cosméticos que o Sid representava lançou a nova campanha. Como planejado, os anúncios com a Dan-Sim foram um sucesso absurdo, os produtos esgotaram e as fábricas estavam a todo vapor. As vizinhas até se aglomeravam em volta dela, sem entender por que uma celebridade ainda estava lavando roupa no tanque como uma pessoa comum. Dan-Sim nem se deu ao trabalho de explicar, em parte pela tristeza no coração, e em parte porque era seu aniversário. Mas ela não sentia alegria nenhuma. Em outra reviravolta, a vovó não foi ao mercado e acabou se metendo em confusão por não pagar e tentar comprar algas repetidamente. Naquele momento, ela percebeu que seu Alzheimer tinha chegado num nível crítico.
ela entrou em pânico e desmaiou ali mesmo. Dan-sin recebeu a notícia e voou para o hospital. Toda trêmula, a vovó pediu desculpas por ter esquecido de fazer a sopa de algas de aniversário, uma tradição coreana, dizendo entre lágrimas que a Dan-sin era a luz da vida dela. Ela implorou para que a neta não vivesse uma vida solitária e triste, mas que se libertasse para voar como um pássaro. As palavras sinceras da avó fizeram a Dan-sin desabar de chorar. Nesse meio tempo, o escândalo do Cid explodiu de vez. Ele estava sendo crucificado pelos internautas por um acidente que caiu do céu. Como não havia câmeras no local da batida, os jornalistas estavam acabando com ele e as ações da empresa despencaram. O assistente Sam viu que a casa ia cair e sugeriu só chamar a Dan-sin como testemunha de álibi e tudo se resolve. Mas o nosso CEO preferiu ser fiel aos seus princípios e morrer abraçado com a culpa do que arrastar a mulher que ama para a lama de um escândalo. Mesmo com o avô ligando, sem parar para cobrar satisfações, Cid jurou que resolveria tudo sozinho. Ele escolheu carregar o fardo de vilão para proteger a carreira da Dan-sin até o fim. Tarde da noite, voltando para casa, Dan-sin ouviu as notícias terríveis sobre a situação do Cid. Por mais que tentasse negar, o coração dela estava apertado, morrendo de medo de ele acabar atrás das grades. Mas, ao entrar no seu quartinho de cobertura, ela ficou de queixo caído. O lugar, que antes parecia um buraco de rato, estava todo iluminado com luzes luxuosas e mágicas. Em cima da mesa, havia uma caixinha de música fofa e uma carta do Cid de chorar. Ele escreveu que, não importa o quão fria ela fosse, ele não estava nem um pouco bravo, porque aquele era o aniversário dela. Ele prometeu que, mesmo sendo rejeitado, sempre rezaria para que ela tivesse uma vida brilhante e feliz. Diante de um gesto romântico desses, a Dan-sin não aguentou. Ela se culpou por tentar ser tão durona e por fingir que estava sozinha, quando o amor estava bem ali na frente dela. Sem hesitar nem meio segundo, ela correu para a sede da empresa. Bem na hora em que o Cid estava saindo, ela declarou com toda a coragem do mundo que, a partir de agora, ela seria o escudo dele e daria a vida por ele. Nesse exato momento, um enxame de repórteres que estava de tocaia apareceu do nada, com flashes cegantes para todo lado. Cid entrou em pânico e tentou cobri-la com seu paletó, apavorado com a ideia de que ela fosse envolvida na confusão e tivesse a carreira arruinada. Mas a Dan-sin evoluiu, ela abriu um sorrisão, afastou a mão dele e insistiu que, se for para cair, eles cairão juntos desde que estejam lado a lado. Eles podem encarar o mundo inteiro. Após dizer isso, ela deu um giro de 180 graus e encarou as câmeras de cabeça erguida.